Fala galera, sejam muito bem-vindos ao PlannerCast, o podcast que veio para revolucionar o mercado dos planejados. Meu nome é Jaque Lucena. E o meu é Renato Dias. E hoje nós temos dois convidados de peso. A gente vai falar sobre um assunto que a gente não falou até então, né? Exatamente. Que é falar sobre loja. Saber o processo, saber como que vai ser a parte das vendas, que é muito boa, né? Exatamente. Que é o que mantém a loja ali. Então a gente tá aqui com um dono de loja e com um supervisor lá, o gerente comercial da loja. Então hoje vai pegar Eu vou falar um negócio pra você, eu tô com dó da equipe que tá lá na loja agora. O pessoal tem que ficar esperto. Então hoje nós temos aqui o Claudinei e o Luciano. E aí, galera, como é que Sejam vocês estão? bem-vindos. Muito obrigada aí. Que bom. Muito obrigado por aceitarem o convite e eu espero que vocês entreguem o máximo que puderem aí pra galera que tá nos assistindo. Perfeito, vamos que vamos. Os dois são de Santo André, né? Uma loja italína lá em Isso. Santo André. Aqui é Santo André, pra quem tá em outro lugar do Brasil, é uma... Como é que se chama? É o ABC, né? É o ABC, O ABC é um município de São Município Paulo de ali. São Paulo, É quase isso. São Paulo, gente. Praticamente São Paulo. Tem, Eu considero São Paulo, né? Então... tem trânsito igual São Paulo, poluição igual São Paulo. Tudo igual, nada muda. É grande São Paulo, né? Grande São Paulo. Grande São Paulo. É. Exatamente. E me diz uma coisa, vamos começar aí contando um pouquinho aí da experiência, da história de vocês. Vamos aí, Luciano. O Luciano, ele tá tentando chegar perto dos caras dos recordistas aqui, É né? verdade. Ele tá tentando chegar perto, né? É, o recordista tá difícil bater ele, viu? 30 anos de mercado. 30 Você já sofre há 30 anos. Você já sabe. Tá vivo ainda. Tá vivo. Você viu que dá. Você viu que dá pra chegar dá lá. tempo ainda, né? Dá. Nossa, sou novo. Meu Deus do céu, né? Você tem 20 anos. 20 anos. 20 anos do Comecei- vício. A gente chama de 20 mais. 20 Como é que mais. É, É, assim, os 20 né? mais, 10 20 mais, mais. 20 mais. É isso aí. Eu comecei como vendedor, projetista na 15 de novembro. Legal. É uma loja, era uma rede. Hoje já fechou também, mas era uma rede de lojas que tinha em Santo André. Teve no Central Plaza também, ficou um tempo lá, chamava 15 de novembro, 15 mais, era alguma coisa assim. Eles trocaram o nome um pouquinho para pegar um público um pouquinho melhor. Legal. Quando eles foram para o shopping, né? Uhum. E lá foi uma escola. A gente tava conversando um pouquinho antes, né? Aham. E antigamente o projetista, ele projetava, ele vendia, ele era o captador, depois ele vendia, ele ia lá medir, depois ele fazia o projeto, Isso. depois do projeto pronto apresentava, vendia, tirava as dúvidas do cliente, fazia o projeto final, assinava com o cliente, implantava na fábrica, muitas vezes, dependendo do sistema da loja, ele implantava na fábrica e se desse algum problema na hora da montagem, é ele que ia lá conversar com o montador. Ufa, eu achei que você ia falar e ele ia lá e montava. Não, então. só falta. Mas Só eu acho que faltava teria que ter montar. feito a parte da montagem também. Ele só faltava montar. E se desse algum problema, assistência técnica, é ele que pedia também. Caraca. Ele que fazia o bordeiro da O assistência agendamento. técnica. O agendamento era ele também? Também. Aí, ó, tá Ele vendo? também fazia o agendamento da entrega. O cliente ligava para ele, porque o cliente, ele sempre... A referência do cliente é o vendedor. Sim. Então, o cliente nunca... eu comprei na determinada marca ou eu comprei com aquele vendedor. Isso. E isso não mudou hoje. Não muda. Isso não muda. Isso não vai mudar nunca. Não vai mudar nunca. Verdade. Então, eu comprei com aquele vendedor. Então, aquele vendedor é o bom e aquele vendedor é o ruim. né? Tipo isso. Muitas vezes ele é o bom e ele é o ruim, né? É. Então, o cliente ou vai falar bem dele ou vai Fala acabar muito mal. com ele, Isso aí. né? Aí, ó, você em casa reclamando hoje de ter que projetar e vender. Cara. Olha isso aqui, E às gente. vezes. Hoje- Não, e detalhe, às vezes tem. Eu vou falar por mim, né? Fala por você. Tem alguém que projeta, eu só vendo, ainda reclamo. Tem. Hoje em dia tem até pessoa para projetar e o outro pra vender. Exatamente. Meu vendedor aqui, ó. Aqui, Meu ó, vendedor o vive meu tá assim, reclamando. E acha que faz muito, Ele né? acha? Ele virou hoje pra mim. Não, hoje isso aconteceu. Ele virou pra mim, eu fui dar. Ó, agora você vai fazer isso aqui. Porra, mais coisa. Mas né? eu não tenho tempo. É. Eu Preciso vender, velho. Preciso vender. Mas isso faz parte da venda. Mas você- Vira vício, cara. você Vira sabe vício o que- negócio. que isso mudou, eu acho que foi em 2010, 2011 que começou esse negócio do De separar, o né? vendedor tem que ter mais tempo só para vender. Sim.
Então, aí começaram a tirar atribuições do vendedor. É pra não ter desculpa. É. Entendeu? Eu acho que inventaram isso pro vendedor não ter desculpa. Então, mas não vende aí. Aí fica ruim. Eita, Aí- gente, aí a vocês gente ouviram aí? Aí chega nesse vendedor e fala, ainda. querido, vambora que você Peguei o não... finalzinho ainda. Você pegou um É. finalzinho. Você tem Peguei. quanto tempo, Eu Claudinei? tenho 11 anos de ramo. 11 anos, 11 né? anos, Do tá. 10 mais você. Tá. É, 10 mais. 10 mais. Você viu que você tem pelo menos mais 20 anos, né? Pra chegar nos 30. Vamos ver, né? Vamos ver se você chegar, né? Se me infartar No antes. mínimo. E ele não contou ainda, mas ele vem de família de comércio, assim, né? Família Sim, com. sim. Você também é assim ou saiu do nada? Não, eu saí do nada. Na verdade, Me jogaram lá dentro. me jogaram. Na verdade, assim, eu era da área da logística, né? E, na verdade, eu sempre tive um pouco de preconceito com vendas, né? Que eu era bem tímido mesmo. Uhum. E aí chegou um determinado momento da vida que não estava conseguindo arrumar um trabalho na área da logística e eu fui forçado a ir para as vendas. Aí foi quando eu comecei na Nextel. Tá. Aí da Nextel conheci um parceiro meu lá, né? E esse meu parceiro ele saiu dessa empresa Nextel e foi para W Delano. E aí foi onde que ele falou. Ele me ligou, né? Aí ele falou, cara, tem As um histórias trampo estão aqui que é- batendo de As novo. muito As histórias estão parecido. batendo de novo. Cara, eu tenho um trampo aqui que é a sua cara, eu tenho certeza que você vai gostar. E eu falei, sério? Mas o que que é? Ele falou, trabalhar com vendas de imóveis planejados. Você gosta desse seu amigo? Aí eu peguei e falei assim, o quê? Onde que é a minha Onde- cara? Não, mas eles querem pessoas assim mesmo, Claudinei, que não sabem nada. Aí eu peguei e falei, então vou mais tranquilo, né? Aí foi onde tudo começou pra mim, entendeu? Eu comecei na W Delano, na Delano mesmo, né? Legal. Que nem a 15 de novembro foi uma escola pra ele, a Uhum. W Delano pra mim foi uma escola, foi onde tudo iniciou. Comecei como trainee e aí fui pra vendedor, subgerente, gerente. Também já tive a oportunidade de ser lojista, né? Aí acabou não dando muito certo, questão de sociedade. Mas aí, também até hoje aí, vivo aí. Aguentou. Que legal. Aguentou. Nossa, Que lá- legal. E era muito diferente o salário quando você estava na Nextel para quando você veio vender imóvel planejado? Nossa, demais, cara. Na verdade, assim, quando eu recebi o meu primeiro grande salário, assim, eu cheguei num caixa eletrônico, olhei aquele monte de zero, eu falei, Eita. será que é isso mesmo? Não? É E aí verdade. eu fiquei, né? Aí fiquei no ramo. Na verdade, assim, eu olhava, porque sempre fui da área comercial. Aí eu como trainee, eu olhava aquele pessoal e falava. Pra mim era um mundo diferente, né? Nunca tinha visto aquilo. Falei, pô, nossa, que legal. Principalmente na reunião de gerentes. Eu era trainee, né? Na reunião de gerentes parecia o Velozes e Furiosos. Chegando aquele monte de carro, assim. E eu falei, nossa, é isso que eu quero pra minha vida, cara. E aí foi. Que Fui legal. treinando, o dia a dia, ganhando experiência aí também. Legal. Tomando as porradas do ramo. Aí é porrada normal, de né? cliente. E é assim que aprende, né? E é assim que aprende, cara. E aí estamos aí até hoje, né? E hoje trabalhando junto com o Luciano aí, fazendo um trabalho lá. Ah, que legal. Eu Vocês viram que gostei. eles se dão bem, né? Porque trouxe até no podcast. Pois é. Não, tranquilo, Claudinei, braço direito. Legal. Ô, Luciano, Tá, e gente. aí você começou como vendedor? Comecei como vendedor. Depois eu saí da 15 de novembro e fui pra Toda Skinny, Aí lá você fazia menos Toda esquina coisa? de onde? De lá também ou não? de Santo André. Santo André, legal. Santo André. Na verdade, a Toda Skinny lá em Santo André só tem realmente a que deu certo, é a do França, né? Tá. Que era em Santo André, era na Portugal, era a mesma loja da Dom Pedro da Portugal, era o mesmo dono. Tá. Depois ele foi para São Caetano, não deu tão certo assim, ele fechou. Uhum. E depois ele abriu novamente, mas sempre foi dele. Só tem Tá. mais um lojista, tinham mais 2 lojistas em Santo André que eram Toda Skinny. Porque Toda Skinny não é igual a Italínia, que deixa abrir uma em cada esquina, né? Pra você até brincar. Olha aí, pessoal da Italínia, eu senti... O nosso gestor, o André, sabe, né? Tem muita briga lá, tem muita loja Italínia, né? Tem Certo. muita loja. Eu acho que, na verdade, eu acredito que o pessoal, ao invés de abrir mais lojas, deveria fazer as lojas que tem vender um pouco mais. Boa, Qualificar boa, também, boa, né? Se concordo. você fizer as lojas, porque hoje a gente tá assim meio... Você falou assim, em Santo André tem quantas lojas Italínia? Cara, tem a do Rafael, uma, a minha, do meu irmão, 3, a outra que abriu na Portugal, 4, e a que tem na Pereira Casa Barreto, na Pereira Barreto, 5. E quantos habitantes tem em Santo André, mais ou menos? Você tem uma ideia?
Eu também não sei isso. Não, O são- diretor colocou aí, ó. Vocês estão vendo aí no... Acredito que sejam Força pra gente aí. 600 mil, alguma coisa Tá. assim. Entre pra 400 e 600 mil. realmente, né? Bastante Eu loja. acho que tem até mais, né? Não. No ABC? Não. Não, só em Santo André. Santo André, Só em Santo André. Eu sei que a populacional maior é São Bernardo. Tá. São Pô, Bernardo é sabe por maior. que eu perguntei isso? A gente Hum. foi numa cidade de Minas, Ouro Branco, acho que Ouro tem Branco. 50 mil que a pessoa tinha falado pra gente. Quantas lojas tem? Tem uma, só que estavam querendo abrir outra. Então. não E dá. aí o lojista Mas não falou... faz sentido. Foi não uma faz- não briga, faz sabe? sentido, O lojista, é. não. Na verdade, acho que não. chegou a abrir e depois fechou, não foi isso? É, Acho alguma que foi coisa assim. E ele não dá. E Então, realmente, eu e acho na verdade, o nosso maior problema lá em Santo André é que tem muita loja. É que uma loja em cima da outra. que... Ah, Porque tem aqui, se você pegar aqui, Vários, você né? conhece lá Portugal. Então, a Portugal tem uma loja aqui na Portugal. Aí na Dom Pedro, que é na que é Avenida de próximo. Baixo, Pertinho. Uhum. tem uma outra que é do meu irmão. Aí eu tô aqui no triângulo. viaduto, um triângulo. Então, Na triângulo. Portugal direto aqui, tem eu, descendo o viaduto. E se você voltar para Pereira Barreto indo para São Bernardo, Casa tem a Casa Nostra Nossa Senhora. do Caio. Então, Ou seja, quer aqueles- dizer, Tudo no mesmo Aqueles miolo. clientes que gostam de fazer 10 orçamentos, eles já Ah, vão é. passando assim, né? esse é lindo. Ó, pra quem tá no Spotify, ele fez mais ou menos um mapa aqui. Então, quando você ficar curioso, vai no YouTube que você vai ver melhor, tá? Que senão você não vai entender. E aí me diz uma coisa, você concorre diretamente com seu irmão? Então. Vocês se dão bem? a gente- Não, a gente Foi se legal dá. então. Não. A gente se dá super bem. Vou convidar ele- seu irmão, hein? Pode convidar, que ele tem 3. Vai gostar de vir aqui. A gente se dá super bem. Ele manda pra mim os números dele no final do mês. Legal. Eu mando Legal, pra dele. Legal. É uma É, concorrência teve sadia, né? algum Legal. cliente também. Quando tem cliente que vai na loja dele e é mal atendido e vai na minha, eu ligo pra ele e falo: ó, o cara Boa. detonou aí. Dá feedback pra Dou, ele. dou. Aí É, ele legal, vai tem lá que e- se ajudar, né, meu? É, se Tem que se ajuda, ajudar. puxa a orelha do cara lá. Show. Uma vez a gente quebrou uma venda dele de 100 e poucos Ai, mil, que não foi? Ficou delícia. doido. Ai, que delícia. Foi lá na loja aí. Qual o Tem uma nome ligada dele? pro Luciano, Adriano. Ô, Adriano. É. Ô, Adriano. Desconta, Adriano. Quebra uma dele também. Aí o Adriano- Ah, já quebrou várias. Aí o Adriano vem aqui e conta dele. né? Já quebrou várias. Que legal. Mas acontece, né? Faz parte. Faz parte, porque entrando um pouco na coisa da loja mesmo, Aham. hoje as lojas estão muito iguais, né? Sim, é tudo muito parecido. Diferente de marca. Hoje é tudo muito igual, o acabamento é bem parecido de uma marca para outra. Verdade. O material é o mesmo material. Todas É as o lojas são MDF muito e boas, o né? MDP. As fábricas são todas Então, muito as boas. fábricas, Eles elas estão cada vez melhorando mais, se né, a tecnologia. atualizaram muito, Isso. né? A própria Todeschini Italínia agora abriu uma expansão de quase o dobro. Já era a maior fábrica da América Latina, mas está dobrando Meu Isso. o Parque Fabril. Aham. Que, gente, Dobrando, surreal. dobrando. Surreal. Vai ser Ô, Italínia, convida nós aí pra gravar um podcast aí, meu. Pô, vai ser a maior fábrica. Já era a maior fábrica da América Latina, mas está dobrando a capacidade. Vai ficar Inalcançável. inalcançável agora. O investimento do pessoal é, é muito. muito grande, né? Eles são a única loja. Eles têm fazendas de eucalipto, né? Uhum. Porque com essa fábrica eles vão produzir a única matéria-prima fábrica, né? também. Própria- Já tem financeira própria, né? Tem a financeira própria. Que eu Tem acho a isso metalúrgica lá também, né? sensacional. Que é a parte que faz de Tem, metais, né? faz uma- Isso Baita diferença, faz viu? muita Nossa. diferença. Não, Uma assim, baita diferença. em questão de estrutura, não é falando bem da nossa. Falar bem da nossa. Em Lógico. questão de estrutura, é a fábrica, assim, que mais tem estrutura no Brasil, na América Latina. Eu acho que é uma das únicas que exporta também. Uhum. Exporta para o Peru, exporta para Nova York, eu acho. Que Deve ter uma legal. loja lá. Uhum. No Uruguai. E eles tem mais de 40 milhões de pés de eucalipto plantados. Nossa, que bacana. Muito E o legal bacana isso. também Muito legal. é bom a gente falar sobre isso, porque de repente alguém tá abrindo, tá querendo mudar de Bandeira, né? bandeira, tá querendo. Só Então, não abram loja em Santo André. não, Santo André por já favor. deu, viu? E tá gente? fácil, viu? Pelo que eu entendi, abre. Abre fácil, Abre fácil. E o legal desse grupo é Todeschini o nome do grupo. Todeschini, é da né? Todeschini. E eles fizeram de um jeito que eles conseguem atingir todos os públicos, né? Sim. Sim, a padrões, Todeschini é todos os uma padrões. Tem a empresa Criari que... também, né? Então, Sim. é porque é Todeschini, Criari e Italínia, né? Uhum. Então, eu acho que em 2014 eles compraram a marca Criari e aí desmancharam a fábrica e levaram tudo para lá. Entendi. Ah, Então, tá. você vai na fábrica, o que muda na fábrica de um padrão para o outro só são as cores.
porque o acabamento de todos Seu eles mesmo. é o mesmo. A mesma Porque máquina. O todos- MDF é o mesmo. O MP é o MDF e mesmo. o MDP, então mudam as cores. Eles identificam as marcas pelas cores. Que Então, legal. tem cores exclusivas da Italínia, cores exclusivas toda Até porque senão não teria diferencial, né? Exatamente. Exato. Que legal. E ferragem também, né? modulações, E assim é. também, modulação, o que vai mudar, por exemplo, a gente tá falando aqui toda a esquina Italínia, vai mudar 1,5 cm na profundidade, Tá. 2 centímetros no comprimento. Entendi. né? Legal. Então é isso que Não é diferencia. ruim, né? Não é ruim. E aí, Não é ruim. e aí, pegando o gancho, e aí vai uma pergunta pra vocês dois, hein? Sim. Você disse assim, hoje todas as lojas são iguais. E eu acredito realmente nisso. Hoje eu Né? defendo que, produto, você não vende produto, porque produto é... Vende Exatamente. atendimento. Aí que tá. O que você acha que a galera tem que Qualificação. focar hoje? Já que tudo é igual. Na minha opinião, que eu prezo lá com nossos vendedores lá, eu falo pra eles, né? Falo, ó, cara, o cliente, ele vai numa loja, como que ele é abordado? Olá, pois não, posso te ajudar? Aí vai na outra. Olá, pois não, posso te ajudar? Quando ele chegar aqui, eu quero uma abordagem diferente, porque eu acho que é aí que o cliente, ele, opa, Dá um... Porque ele entendeu? já viu aquilo tantas vezes, né? E aí, seu João, tudo bem? E aí, demorou pra achar aqui? Como é que- Vamos começar por aqui. Como se você aborda diferente, tende, né, o psicológico do cliente já te olhar diferente. E aí é onde você... Então, assim, eu acho que o atendimento hoje, eu acho que ele faz toda a diferença. Que nem o Luciano estava falando, produtos são, não vamos falar que é 100% igual, mas é bem parecido, né? Uhum. Mas eu acho que o atendimento hoje, a maneira que você lidar com o público e as estratégias também, né? E o cliente hoje, ele não tem expertise nem experiência para olhar um móvel e falar assim, esse aqui é melhor que aquele. Não, Não. esse não. Também não acredito Então, o nisso. que vende na loja? De repente você tem uma marca que não é nem tão legal, mas você tem uma loja bem decorada. É como você vende um projeto para o cliente na mesa, né? Sim, Você pega aquele vendedor que só colocou um balcão, mas enfeitou com a plantinha, botou o Pronto. piso, botou Que papel aí de na hora da parede, negociação, o colocou cliente o fala assim, espelho. O que eu vou levar aí? Nossa! Aí você dá né? um Ctrl+T, aperta 2 vezes o O, É sai só, tudo. é só um balcão de 80 centímetros, mas Já vi o isso acontecer, outro cara. fez aquela atmosfera toda, colocou a poltrona, colocou o quadro lá do time de futebol do cara, pronto. Aí o cara Já encantou. já É encantou isso. o cara e, na verdade, só tá comprando aquele balcãozinho, mas ele vê uma coisa muito melhor. Então, a loja, quando o cara entra, ele vai olhar a mesa, ele vai olhar a cadeira, que você nem muitas vezes vende uma mesma cadeira, vai olhar a sua geladeira, vai olhar o micro-ondas, vai Sim. olhar o forno, a decoração, os brinquedinhos, as luzes, e aí ele fala, pô, aquela loja é mais legal que aquela. Uhum. Boa. Verdade. Mas ele não tá olhando realmente a loja. Se você pegar hoje uma Italina, toda esquina Criare, dependendo do lojista e da loja onde ela tá, você diz que você não sabe identificar qual que é o primeiro, o segundo ou o terceiro. Entendi. Nossa, cara. Porque nenhum arquiteto também, hoje em dia tem aquela coisa, vai saber de olhar, mas se você mostrar um produto toda esquina, entregar um produto italiano, ou projeto, digo projeto em si, Uhum, sim. né? Aham, Entendi. aham. tudo que você faz com a toda esquina, você consegue fazer com a Italina e com certeza você faz com a Criare. Eu entendi o que você quer Entendi. dizer. Você entendeu? E é legal porque, assim, você tem que criar uma atmosfera para quando a pessoa chega na loja, né? O seu público-alvo, né? Você Isso. vai encaixar na sua faixa. Por exemplo, eu sempre acreditei que, infelizmente, pra gente que tá trabalhando hoje com Italina, a gente tem uma certa resistência de encontrar um arquiteto, os arquitetos. Aham. Certo. Só se for aqueles arquitetos que estão em começo de carreira, Boa. que vão pegar clientes intermediários e aí querem, né? Porque o arquiteto hoje, ele vai aonde vai pagar mais. Ele vai Onde ele vai conseguir tirar mais do cliente dele, vai conseguir vender mais, é bom para todo mundo. É bom para o arquiteto, é bom para a loja. Sim. E eu né? acho que além Eu- disso, é também questão de. Eu não sei o nome, eu sei o nome, mas me deu um branco. Tipo assim, ele não quer falar. Ele quer uma marca mais. Isso, o Que cliente é questão também... de glamour. O Quando você cliente, como é que é o nome? cliente também Dos tem funkeiros Tá. que eles são? Ostentação. ostentação. É. Por isso que o cara hoje, ele sai e vai comprar lá na Gabriel. Se o cara tem dinheiro, ele não vai falar que comprou. Se o cara tem Ele dinheiro, pode ter São comprado a Caetano. mesma Italina, mas Você ele... vê uma coisa Tem interessante. Italina na Gabriel? Agora só pra saber. Não. Ah. Se tiver, vai ter. Não tem porque então, é incompatível. Por exemplo, Incompatível. Isso você não mesmo. vai pegar e botar uma Italina na Gabriel Monteiro.
Boa. Como você não vai pegar e botar uma Todeskine numa ruazinha, ou, sim. Num né? bairro, né? Num Sim, bairro, sim. uma rua de Gente, bairro. vai pegando essa. Por que eu tô falando vai pegando essa? De repente você tá pensando em abrir um negócio. Tua cidade é menor. Olha o que ele acabou de falar. Você tem que primeiro fazer um estudo de público. De marca. Qual é a marca que você vai trabalhar e onde está o público para essa marca. Isso é muito importante quando a gente fala de loja. É isso aí. Né? E uma outra coisa que, pegando o gancho do que você falou, que eu achei muito interessante, é o cuidado na parte do showroom. Porque se você tem muita loja, que é o teu caso, que você tem muita loja, se você não tiver o diferencial ali no teu showroom bem arrumadinho, algo diferente para receber o cliente, cara, esquece, o cara não vai ficar. Que pego bastante no pé dele É. em relação a isso daí. E é uma coisa ruim, ruim não, mas ela é uma No coisa bom sentido, difícil, porque é uma coisa cara de fazer. Eu Não é uma acho coisa assim, barata, né? O showroom sempre tem que estar muito, muito legal. Muito bem alinhado. Concordo Porque com você. não... Cara, eu já trabalhei na 15 de novembro, né? E a gente sabe. Por exemplo, como é que um vendedor, já passei por isso, quando a gente trabalhava, uma porta caindo, uma dobradiça, não tá legal? Gaveta O que cliente sai na mão. vai pegar, e aí o vendedor, na sua casa não vai ficar assim, não. Pode, acabou. Falei essa também. Aí Que você o abre o tá pistão arrumando, no O forte. cara fala, olha, na sua casa não vai ficar assim, não. Pô, não tem jeito, Como na é que o sua cara vai casa não vai ficar acreditar, assim. cara? Se na loja tá assim, na minha casa vai ficar pior. Até porque o cara pergunta pra você, mas você quer o mesmo produto que vai ficar na minha casa? É. Você vai responder, não. Lógico que é. Você tá me vendendo, né? É. Não, é sem sentido, né? Não tem Então sentido. tem que, a loja tem que estar cheirosa, né, Claudinei? Cheirosa, A gente briga, a loja... Uma música Eu ambiente, acho- baixinha. Eu fui comprar móveis convencional. Fazia muito Certo. tempo que eu não comprava. Meu pai, apesar do meu pai vendeu móveis convencional a vida toda e tal, eu fazia muito tempo que eu não ia comprar móveis convencional para casa. Fui comprar um sofá e uma mesa com cadeira. Uhum. E aí liguei até pro meu irmão e falei para ele... Adriano, eu precisava comprar uma mesa com cadeira. Eu tentei comprar antes, né? Por ser lojista, tentei comprar... Eu queria uma mesa e uma cadeira da Sear. Vocês Aham. devem conhecer, Sim. né? E aí eu liguei na Sear e tal. Ah, mas é exclusivo, não posso te vender e tal. O meu irmão também, quando abriu lá, vendia a Sear, mas ele ficou muito tempo... o cadastro, fecharam o cadastro dele, então ele ficou sem comprar Sear também. Certo. E aí ele me indicou a loja de um rapaz na Jurubatuba, na Indy, né? Acho que o seu celular quer participar do podcast. A Siri dele A quer. Cecília é uma intrometida, velho. A Siri escutou alguma coisa aqui. Escutou que não era, alguma não sei. coisa. Daqui a pouco Pra ver que aparece é o um cara. patrocinado pra você, do que você falou. Exatamente. Vai aparecer o patrocinado vai. dessa marca. E isso aqui é um espião. Meu Vixe Deus. Maria. Isso entrar no negócio de Facebook é um espião. Pera aí, mercado planejado. Aí meu irmão indicou o Youssef, da Indy, lá na Jurubatuba. Uma Certo. loja bacana, vende Sear e tal. Legal. E quando eu entrei na loja, nossa, cara, o cheiro da loja, eu fiquei encantado, assim. Que porque legal. tá muito cheirosa. Muito Fala Deus! cheirosa. Muito É cheirosa. uma coisa que eu Receba. pego muito no pé. Muito cheirosa a loja. E porque não é barato, eu quero falar, não é barato. Hoje em dia o pessoal acha que o móvel planejado é caro, é porque não sabe quanto custa um móvel convencional. É, tá? Exatamente. não foi ver um preço de uma mesa com 4 cadeiras, né? Eu Isso. comprei uma mesa lá de 8 cadeiras. Nossa! Eu comprei uma mesa redonda de 8 cadeiras da Sear, que o pessoal fala que eu vou fazer casa planejada inteira por 12.500, não é isso? É isso mesmo. Não é? É, Que tem? tem. Não Então. sei como consegue, mas tem. Então, tem, não tem? Eu fui lá, eu tava preparado, meu espírito tava preparado para gastar 15 mil, numa mesa com 8 cadeiras. Ele falou para mim, quando ele falou para mim 30 e pouco, eu Eita, quase caí da rapaz. cadeira. Aí você fala, quer trocar por móvel planejado? Eu falei assim, não é possível, eu falei assim, eu tô no ramo errado. Vou vender Não, a mesa. porque pra gente vender 35 mil, Pô, a gente ó, soa. e faz projeto e fica uma semana na casa do cliente montando. Isso, montando. Pra entregar uma mesa com fora 8 que é um processo cadeiras. de 2 meses, né? Então, 2 No meses, mínimo. 2 meses, e você chegar lá e entregar a mesa com 8 cadeiras, Segundo. 1h30, Rapidinho, vamos dizer, rapidinho. pra demorar, Tchau. pra você, pro caminhão achar uma vaga, pra descer, pra falar com o porteiro, pra subir, pra demorar 1h30. Bora. Depois vira a mesa ao contrário, bota 4 parafusos, bota a mesa pra cima, tá entregue, beleza, Pronto. vambora. E cadê a assistência técnica? E E não às tem, vezes não tem, né? Não tem.
Os vendedores E aí, mas aí muita negociação, baixou o preço, mas é o preço. É o preço. É o preço. Não vai baixar mais, não vai chegar a 15. Mas aí a gente saiu um pouquinho, mas era a loja. A loja dele muito cheirosa, muito agradável, então ele te dá uma outra sensação. Já te dá a sensação de que vai custar caro. Exatamente. Você não esperava tudo aquilo. Não esperava. Mas já te dá a sensação. O cheiro era bom, mas não valia. E outra coisa que eu digo, falo pro pessoal lá na loja, que o cliente compra quando ele tem confiança. Sim. Boa. Só. Sim. Então, se ele entra na loja e tem alguma coisa quebrada, e se tá bonito, ele tem confiança. Isso. E muitas vezes o cliente vai deixar 30, 40, 50, 70, 100 mil, ele não vai deixar 100 mil em qualquer lugar. Não vai. Não vai. Não Ele só vai deixar onde ele sentir que tem confiança. É isso. Né? É isso. E às vezes, eu acho que você trabalhou em outras lojas também, Sim, né? Então, sim. você sabe, às vezes a gente, enquanto gerente, enquanto vendedor, cobra isso do dono. Fala pro dono, cara, tem que arrumar. Cara, manda um montador aqui. Limpa toda semana, porque às vezes tem lojista que nem limpeza faz da loja, assim, né? E aí acha que a gente que não, tá exagerando, não precisa de tudo isso. Mas realmente, Não, precisa. E principalmente hoje em dia, que não é mais o produto, Porque é o mesmo. você ganha Adorei isso que você ganha falou. no detalhe, tudo. É. Você ganha no detalhe. Você ganha no detalhe de chamar, de repente, o cliente pelo nome mesmo. Isso. Você ganha no detalhe de ligar. A gente tava, até o Claudinei pode falar um pouquinho. A gente tem um problema lá, que acho que todo mundo deve ter, que o vendedor, eu liguei pro cliente, o cliente não atende, eu não consigo contato com o cliente, não consigo trazer o cliente na loja, não recebeu a mensagem, Não responde, papapá. O vendedor hoje ele tá tão preguiçoso, tudo tão preguiçoso, que ele não quer nem ligar ele não quer nem ligar pro cliente mais. Ele quer mandar mensagem. E ele, quando ele liga, eu acho que ele liga assim, não atende. Nossa. E assim, Ele já liga queimando a venda. E ele liga assim, deu 2 toques, ele, desligou. Caiu. Tentei ligar. Eu já tentei, viu? Liguei. O cara que não atendeu, né? E aí, E Claudinei, manda você tem que mensagem. trabalhar isso na cabeça deles. Sim, Como que você exatamente. faz essa gestão de pessoas ali na parte de vendas ali pra tentar diminuir, porque acabar não vai, porque a geração tá vindo desta forma mesmo. Se a gente for Não falar tem o que da fazer. geração, Aí vai piorar, 3 né? podcasts. vai. Então, o que eu faço pra fazer a parte da gestão dessa parte que ele tá falando. Sim. Então, na verdade, eu sento com cada vendedor, né? Sento lá na mesa dele, pego um cliente aleatório e peço pra ele ligar na minha frente. Tá. E geralmente o cliente atende. Aí é que tá. É aquela lei, né, Natal do Murphy. Aí Aí o vendedor, ele olha pra mim e falou, agora ele atendeu. Aí eu falei, entendi. Entendi. Não, Então, beleza. toda vez que for ligar, você tem que sentar do lado dele. Não, mas é que nem o Luciano falando, né? Hoje foda, o pessoal realmente, eu não sei se é receio de falar com o cliente, né? Porque que nem ele falou, ele é um pouco mais antigo no ramo, né? Mas na minha época eu também. Eu ligava, agendava, ia fazer a medição. Hoje, eu como gerente, eu sou um gerente muito parceiro, né? Então eu levo pra medir, vou junto. Legal. Mas, cara, antigamente... Não tinha essa parceria. Não tinha isso, cara, de verdade. O gerente era só chicotada nas costas. Quem tinha carro, beleza. Quem não tinha era de ônibus, E vai eu, que vai. do ABC, vim trabalhar na Lapa, Nossa. né? Aí eu vim trabalhar na Lapa, eu cheguei, eu tinha feito a venda, aí o gerente falou, então, precisa fazer a medição técnica lá, né? Aí eu falei, não, mas como que eu vou lá, meu? Não conheço nada aqui. Aí ele falou, tem um ponto de ônibus ali. Tem um ponto de ônibus ali, você pega o ônibus e vai, cara. Vambora, entendeu? Hoje não, mano. Se você falar isso pro seu vendedor, ele pega o ônibus pra casa dele. Ele pega o ônibus pra casa E dele. não volta mais. Né? Cara, antigamente, olha, eu tive um gerente na 15 de novembro que quando dava a hora, tinha 2 horários no shopping. Das 10 até as 6 horas e o pessoal da 1 até as 10. Não, das 10 às... Das 2 às 10? Das 2 das 10 horas até acho que 4h30, 5 horas, né? Eu 8 acho horas, que é. porque sábado também. E o pessoal que entrava às 4 ia até 10 horas da noite. Tá. Ou 2 às 10 horas da noite. Isso. Quando dava 5 horas que você pegava suas coisas para ir embora, o gerente chegava e falava assim, você vai embora? Mas já?
E se seu cliente aparecer aí, não sei o quê? Você vai folgar? Você vai folgar? O cara tá colado. O cara era e ficava assim, ó. E você tinha que trabalhar. Você trabalhava 12 horas por dia. Das 10 às 10. E sábado e domingo. Sábado e domingo. Quando você falava, no domingo eu não vou, você não vai vir domingo. E de quarta-feira, que o cinema era metade do preço, parecia que tinha rolado um caminhão de melancia, que tinha tombado um caminhão de melancia lá de cima. E os caroços caíam tudo pra dentro da loja. Geralmente quem trabalha em shopping porque era aquele monte de casalzinho novo. Você via que o cara não ia comprar nada, a menina não ia comprar nada. Não tinha comprado nem apartamento ainda. O cara queria pegar a menina, né? Sim. Vamos lá. Vamos fazer o nosso sonho. O cara queria pegar a menina. E aí levava no cinema e depois passava pra comprar os móveis. Eu nunca tinha ouvido falar nesse chaveco masculino, não. Assistia aquele filme romântico com a menina. Levava no cinema e falava assim, olha amor, vamos montar a nossa casa. Vamos dar uma passada ali pra gente ver como vai ficar. E aí, uma vez eu peguei um cara com uma planta de farol. Falou assim, eu não comprei a casa, mas eu trouxe a planta aqui pra saber mais ou menos quanto fica. Eu peguei no farol. É foda. Dá pra fazer? Falei assim, vai ficar tanto, mas como é que você sabe? Nossa, queria o projeto, hein? Queria projeto. Filho, toma aqui o mouse, senta aqui e faz você. Como é que você sabe? Não, outra coisa que é interessante falar, pessoal, não perder... Não é que não perder tempo. Eu leio muito Reclame Aqui. Sou viciado em Reclame. Eu vejo, sério? Leio tudo que é Reclame Aqui. Nossa Senhora. E eu vejo uns reclames aqui, cara, A rede social que ele gosta. A rede social dele. Eu não uso o Facebook, eu vejo Reclame Aqui. 30 anos de mercado, né? Cara, porque tem uns reclames aqui que... Sério? É surreal. Tanto pro lado do lojista, quanto pro lado... Tem cliente que é maluco. Sim, tem cliente que é louco. Sim, é verdade. Teve uma lá na loja, eu mandei pra fábrica e tudo, né? Que ela mandou... Eu vou até te mando aqui. Se você ver o vídeo... Deixa eu ver se eu acho o vídeo. Vou achar o vídeo. Não, depois você manda. Você manda, a gente coloca. Pra você coloca no... Bom, se colocar ela no ar, de repente, não sei se ela coloca uma carinha doida, assim. Né? E ela tava reclamando o seguinte, você né? também vende móvel. Uhum. O puxador de cava. Sim. Tá? Então, se eu tenho o puxador de cava para uma porta superior, né? Uhum. A porta normal aqui, o puxador tá em cima. Sim. Certo. Se eu inverter a porta para fazer aquele jogo das duas portas, os dois puxadores iguais, sim, ok? Sim. Ok. Então, um você vai pegar por aqui e o outro ao contrário. Não tem como ser diferente. É isso. Não tem. E na loja tá montado exatamente desse jeito, no showroom que a cliente viu. E quando chegou na casa ela falou que tava tudo errado. Porque ela queria que ela tinha que virar a mão, que ela pegava. Ai, que trabalho, aqui, né? Não, mas ela pegou. E ela mandou. Jeito, não, né? Então, quando você vê o vídeo, você vai falar assim: olha, um absurdo agora eu ter que virar minha mão. Um absurdo. Pra poder pegar por cima, que então alguma coisa tá errada. Ela falou desse jeito: um absurdo eu ter que virar minha mão. Pra poder Gente, mas ela chegou a colocar isso no Reclame Aqui? Ela mandou um vídeo, ela fez, ligou pra loja. Sim. Ela fez reclame, ligou na fábrica. A fábrica me ligou. Também. Aí você falou, você não viu o vídeo? Não, a Italina me ligou. Eu falei assim, olha, tá tranquilo, é só o pessoal da engenharia me mandar o puxador que ela quer que eu instalo de graça. Ou então ensina ela a virar a mão. Sim, vocês me mandarem aí o puxador. Abusa, aí ela mostrou um e falou assim, ó, não é só isso não, ó, tá todos errados. Cara, quando esse vídeo chegou nele, você tinha que ver a cara dele. Ele falou, tá de brincadeira. Maravilhosa! Tem mais, hein? Ela arrasou. Ela arrasou. Essa hora ela arrasou. Ela falou assim, ó, e tem mais, ó. Não é só esse que tá errado. Ó, são todos, ó. Já virou a câmera todinha. São todos, porque eram vários, né? Então estão todos errados. Caraca! Aí eu respondi a fábrica, porque a fábrica é assim. Botou no Reclame Aqui, a fábrica vai em cima. Você não tem acesso para responder. Porque a fábrica da Italina, Todeschini, né? Acho que é uma das poucas fábricas que elas garantem elas garantem o móvel. E a partir do momento que você compra lá, em 2 dias depois, você bota seu CPF lá, sua compra tá lá. Então, se você comprou do lojista A, B, C, D ou E, só um alarmezinho. É a hora do remédio. Você comprou do lojista A, B, C ou D e por um acaso ele quebrou, sumiu,
aconteceu alguma coisa, a fábrica ela se responsabiliza. Sim. Ela garante o seu móvel, né? É uma das poucas que realmente garante. Sim. Risco zero. Porque é risco zero. Então, a Italina, em questão de marca e tal, assim, das fábricas que eu trabalhei, não é puxando o saco, mas a fábrica em si é muito responsável. Sim. A entrega é muito rápida, falando de entrega. Hoje, o lojista que... É coisa, se você tiver com pressa, você botou um pedido, faturou o pedido, você pagou o pedido, né? Liberou na fábrica, em uma semana tá no caminhão. Nossa, Caraca. que legal. Dependendo, Muito pode rápido. ser um puxador ou pode ser 10 casas completas. Que Entendi. legal, que legal. Eles têm uma capacidade de Produção produção enorme. gigantesca. Sim. E estão crescendo ainda. E vão eles crescendo. produziram o puxador para seu cliente? Ah, nada. A fábrica Não existe, né? Tá esperando. Se eu tiver algum engenheiro, algum desenvolvedor aí Cara, que consiga fazer o puxador de cava para baixo, para cima do mesmo lado, Não, cara, pode mandar que verdade, né? vai virar. Uma coisa que a gente ouviu de alguém e hoje a gente fica falando, móveis planejados nasceu para dar errado. Então a gente faz de tudo para dar certo, mas sempre tem alguma coisa. Agora, um caso desse realmente é Não tem o que surpreendente, E não tem outra o que coisa, fazer. igual você falou no começo, que a gente tem aquele cliente que quer fazer 10 orçamentos. Aquele cliente que faz 10 orçamentos, ele não lembra onde ele comprou. Ele vai receber depois de 60 dias. É. Ele não vai lembrar do primeiro e do último. Não, Ele não É o lembra. que eu costumo dizer. Ele vai lembrar de tudo que marcou na cabeça dele, ele vai lembrar. É. E aí, quando chega na casa dele, ele fala assim, não é esse, é aquele. Não, é aquele outro. Nossa. Então, por isso que a parte da liberação ali, a parte do processo do contrato e Esses documentos, dos né? documentos tem que ser um processo bem... Bem. A gente pega bastante no pé do pessoal, porque amarrado, isso isenta a gente de muita coisa. Sim. Porque boa. o cliente fala assim, eu não sei. Ou pegar igual ontem, ligou um cliente e, tá aqui o inicial, mas não é o inicial. A gente não é o inicial. Quando você, cliente, né? Você, cliente que tá aí, tá vendo o nosso podcast. Se for numa empresa de planejado e comprou, você comprou o inicial. Quando você for assinar o final, é aquele que vale. É aquele que vai. Não é o inicial. Inicial E não ele é nem o cancelado, inicial né? de outra loja, porque tem muito cliente que quer que seja o inicial da outra loja. Esquece, é da onde Nossa. você fechou. Que tem alguns que manda para você o projeto inicial que ele mandou pro vendedor Nossa. de outra loja. Mas eu falei isso aqui com o seu vendedor. Pô, mas isso é de outra Nossa. loja, pô. Já aconteceu isso. Aí né? parece que o vendedor, isso é outra coisa. É para você, vendedor. Né? Fica ligeiro. Que o isso aí. vendedor, eu acho que, assim, o vendedor ele perde tanto tempo com o cliente, ele perde muitas vezes 2, 3 horas, 4, 5 visitas, 6 horas na mesa, aquele processo, aquele pedido maior e tal. E na hora de assinar o projeto, ele não quer perder 1 hora. E é nessa Que é a hora parte que ele tem importante, que... né? E é a parte importante para proteger tanto ele, quanto a loja e quanto o cliente, e o cliente também dele. Boa, é né? verdade. Por quê? Porque se ele explicar tudo... E o showroom, para você, vendedor? O showroom, ele não serve só para vender, ele serve na hora... Depois que você vende, você vai lá e mostra para o cliente que ele comprou. A hora que você tá finalizando ali, a hora que você tá entregando o projeto final para ele, você levanta e mostra, olha, a porta é essa, a dobradiça é essa, a corrediça é essa, a cor é essa. Tem alguma dúvida? Não. Cozinha, então, beleza. Outra coisa, vê as ergonomias, altura, profundidade, Exatamente. passa tudo novamente. Exatamente. Então, Não porque custa, depois né? o cliente fala, poxa, mas o vendedor me explicou, eu sou leigo. Não era assim que eu queria. E sabe o que é interessante a gente falar, Luciano? Que às vezes acha que isso é chatice de dono de loja. E eu tenho a minha seguinte opinião. Você fazendo um trabalho bem feito, ou vendedor fazendo um trabalho bem feito, você falou no começo, ninguém compra marca, as pessoas Ninguém compra. compram Pessoas. Produto, E elas- serviço. elas compram do vendedor. Exatamente. Você fideliza o cliente Fideliza. para ele voltar, para ele indicar você. Exato. O cliente não vai fazer assim, vai ali no Luciano porque ele resolveu meu problema lá na loja dele. não. Ele vai falar, vai lá e compra com o vendedor tal. Não, eu já vendi para um cliente uma vez, que se tornou até amigo, que ele comprou comigo na 15 de novembro, depois eu saí e fui para Todeschini, ele comprou comigo na Todeschini, e eu abri loja, ele veio e comprou comigo na loja. Aí, ó. Ele é o cliente do Luciano. Exatamente. Ele, onde eu tiver, o que eu tiver vendendo, ele vai comprar. É E é isso. assim até hoje. É né? isso. Agora, se você, se a sua equipe, por exemplo, pessoal, os vendedores, se não faz um bom trabalho nessa parte também do projeto final, Sim, você acaba não dando uma experiência completa para o cliente. exatamente. Aí dá margem pro cliente futuramente, né?
reclamar, falei que o Luciano pegou e falou, né? Ah, mas o vendedor não me falou. Ah, eu imaginava, né? Eu imaginava que o painel ia até o teto. Nossa, mas a gente explicou. Mesmo a gente explicando do jeito que a gente explica... Já é um problema. Porque também tem uns clientes que é meio espertinho também, né? Sim. Tem uns clientes que é meio espertinho, gosta de ganhar vantagem muito no grito. E lá a gente é tranquilo, cara. A gente aceita o cliente e a gente resolve. Boa. Entendeu? Tem essa de também doar matéria-prima só porque o cara tá gritando, vou pôr um reclame aquilo, então uma vez o cliente pegou e falou pra nós. Tava até comentando com ele ontem. Não, só uma coisinha. Reclame aquilo. O chefe daqui, minha filha, é expert. Essa daí não vai colar aqui, não. Continua. Não, mas é assim. Aí o cliente pegou e falou, não, mas se não fizer lá, eu vou processar. E eu, aqui, ó, de frente com o cara. Eu falei, não, cara, tudo bem, é o direito que você tem, processa lá. Se quiser ir fazer isso agora, a gente já para por aqui, você processa. Mas assim, a gente tem documentos que prova e a gente vai se defender também. Ah, não, então, peraí, vamos conversar. Eu falei, não, vamos conversar, o que você quer fazer? Aí sim a gente chegou no consenso, entendeu? Mas hoje também, não só projetista, né, mas os clientes também estão... Eu tive um cliente que me processou uma vez, perdeu, teve que pagar o meu advogado, pagou as custas, pagou tudo. É, exatamente, porque hoje em dia, como... Toda loja devia fazer contrato. Eu tô dizendo isso, gente, porque ontem a gente ouviu uma história lá em Suzano que teve gente que comprou um condomínio inteiro. Mas tem loja sem contrato ainda? Exatamente. O condomínio inteiro vendeu. Sabe quando faz pacote pro condomínio? Acho que 30 pessoas compraram sem contrato. O cara pegou o dinheiro e sumiu. Lógico. Mas, gente, é óbvio. Mas como que você compra mal planejado sem contrato? Então. Eu não consegui nem falar nada. Eu falei, não tem o que falar, Lá gente. na loja também aparece, de vez em quando aparece um ou outro, dizendo que entrou numa loja de planejado, comprou, saiu e não tem nenhum desenho, não tem o projeto. Nossa. Eu não consigo entender. Lá a gente Não. tem que dar tanta coisa, tanto documento, tanta planta, tanta foto, tanto render. E como é que o cara também, isso é o próprio cliente, né? Como é que ele entra, gasta 20 mil? 10, 15 mil e sai de lá sem nada, sem um papel, sem nada? Exatamente. É confiar demais, né? É confiar demais, né? E aí a gente que faz é onde toma. E a gente que faz tudo direitinho, exatamente. É que a gente quer fazer o mais correto possível. E aí o cliente quer ganhar em cima da gente. Mas sabe qual é o problema? O problema é que hoje o cliente... Esses clientes que tomam é aquele cliente que não dá valor ao que você está oferecendo. Então... O que você está oferecendo, o que ele vai receber. Exatamente. E aí o que vai acontecer? Ele não vai receber, ou ele recebe tudo fatiado, né? Uma parte da cozinha, uma parte do quarto, uma parte da sala. Sim. E aí é isso que acontece, cara. Então, assim, o cliente também tem que tomar cuidado, porque o barato sai caro. Então, isso é uma outra coisa que é muito legal do pessoal entender. Na verdade, tem coisas que o cliente ele também tem que fazer a parte dele, né? Ele acha que a gente tem que fazer tudo. Não é, cara. Não é. E esse negócio de preço e valor, né? Que são diferentes, Né? são preço e valor diferentes. Totalmente diferentes. E a gente tem muito cliente que chega lá e a gente, assim, eu não costuma entrar na guerra de preço. Entrar na guerra de preço. Porque se o cliente já chegar e falar assim, olha, eu tenho ali por mil reais mais barato. De repente o cara tá comprando 35, eu falo assim, amigo, cara, R$1.000, a gente tá falando aí de 3%. Tá certíssimo. A gente tá falando de 3%. Você acha que vale a pena você arriscar 3% em outro lugar e correr esse risco? Esse risco, né? Mas é que, na verdade, tem muita marcenaria agora, né? Tem muito lojista ruim também. Na verdade, tem de tudo hoje. E eu acho que esse é uma dificuldade hoje em dia. A gente passa uma dificuldade, porque para trabalhar direitinho, e de repente você tem que ajustar, porque a gente paga. A gente registra os funcionários, a gente paga a nota, a gente paga toda essa cadeia, toda essa logística é complicada também. A manutenção da loja, do espaço, manter um showroom atualizado, decorado, limpo, cheiroso. Custa caro. Manter o cliente por 5 anos, porque dá garantia de 5 anos. Também. Então, isso é um custo. Exatamente. Isso é um custo, porque vira e mexe o cliente, desregulou uma porta. E aí o cara vem pra gente e fala assim, mas tem o rapaz da marcenaria aqui embaixo que é R$1.000 mais barato que você. E dá 11 anos de garantia. Oi, cara, você vai ver, tem 5 meses a loja. Teve um que eu mandei. Qual foi aquele cara que eu peguei? Eu peguei no Facebook, eu acho que eu devo ter aqui. O cara dá 50 anos de garantia. Caraca! Ele mostrou, é verdade, cara. Ele errou. Não, errado, 50, não é possível. O máximo que eu achei foi 12, ele achou 50.
Eu mandei a mensagem, o cara falou que ia me processar. Que eu tava Ele mandou a mensagem mensagem lá no post do cara. Falei assim, amigão, você dá 50 anos de garantia? Você vai estar vivo daqui 50 anos. Nem o Primeiro, cliente é contra a mais lei tá vivo. brasileira. É contra a lei brasileira. Você não nem pode. pode, Você não pega a pode. Bloom, por exemplo, no mundo, ela dá garantia vitalícia. Aqui no Brasil, ela é obrigada a colocar uma garantia, porque a lei do nosso país. Só que você. E ela não pode colocar 10, 15 anos. O máximo que ela conseguiu, acho que 3 ou 5. Foi 5. 5. 5 anos. Então, se a própria Bloom, que é uma empresa grande, conceituada, não conseguiu dar essa garantia. Não, aí você vai ver lá. Cada né? 50? O cara dá 50 anos deve ter 3 anos de empresa. Eu já vi muito, nossa. Ai, gente. E aí, o argumento do cliente é esse. Outro argumento que a gente perdeu até uma venda lá de... Foi 40 mil? 40 e pouco, não foi? Do rapaz do MDF. Ah, sim. Que até hoje, você, cliente... o MDP não é ruim. Né? Você, Não é ruim. Eu sou totalmente a favor do MDP. Eu também, por quê? Porque não impera, Cara, porque esse a é um indústria enigma, né? usa MDP. Desenvolver um produto para resolver problemas. Exatamente. O MDP, você vê, hoje você, cliente, que olha o MDP, olha com um cara que você tá vendo parece um aglomerado, ele não é aglomerado. Não é. Aglomerado é outra coisa. Hoje, a tecnologia, o processo de fabricação, a tecnologia empregada nele é muito diferente de um aglomerado. O MDP e o MDF, eles são exatamente iguais. A diferença é que o MDP é cavaco de madeira e o MDF é o pó da madeira triturado. É a fibra, né? É a fibra. E eles são aglutinados e prensados em alta pressão e depois laminados. Agora, o material em si é o mesmo. Uma vez o cliente veio falar para mim assim, não, mas isso aí é MDP e coisa assim. E carne, depois que é carne moída, não é carne? Carne moída. Boa! Ó, gostei desse, hein? Não, já usa aí! Aí, vendedor. Assim, Vendedor, já pega essa, gostei. o cara fala pra mim assim, não, o MDF é melhor. Oh, mas tudo é madeira. Uma é mais moída que a outra. Na verdade, depende. Depois né, você qual que compra vai carne utilizar, moída e manda moer. Você compra a carne e manda moer, ela vira outra coisa ou ela ainda é carne? Perdeu alguma perfeito. qualidade? E aí, e se você hoje, e aí o cara, não, eu não vou comprar MDP porque MDP não presta. Pra você, cliente que tá aí em casa, pra você saber, as melhores marcas e as marcas de primeira linha, né? Só. É 100% MDP, É 100% amigo. Não é 100% MDF. MDF é o marceneiro da sua rua de baixo, porque o MDF é um produto mais fácil de se trabalhar. Não quebra tanto, não precisa de uma serra industrial para ser cortado, porque o MDP precisa de uma rotação muito maior e uma serra bem afiada. E o cara, se ele for fazer qualquer coisa na sua casa, ele não vai conseguir porque vai quebrar tudo. É isso É mesmo. isso aí. Exatamente isso. Então, e se você pesquisar um pouquinho na internet, isso tudo você vai ver que é verdade. O MDP tem uma resistência maior, ele não empena tanto. Ele tem uma resistência maior. Ao contrário, o pessoal acha que o MDP tem uma resistência menor à umidade. Nenhum deles tem, tá? De novo para você. Nenhum deles tem. Mas o MDP resiste, ele incha menos do que um MDF. Pode pegar, fazer aquele testezinho, colocar um pedacinho de MDP na água, um pedacinho de MDF. A hora que você tirar, o MDF, ele chupou toda, sugou, né? Virou sugou esponja, toda a né? água. É isso mesmo. O MDP, ele por ser um cavaco e ter áreas não preenchidas dele, ele vai escorrer aquela água. Ele não vai absorver toda aquela água. É né? isso aí. Aí, ó, para o vendedor que ainda não sabia, e tem vendedor já que não está não sabendo, já sabe como vender. não tem argumento para falar que o cara fala assim, mas eu prefiro o MDF. Não é, é porque foram criando ao longo dos anos aí, bateram tanto nesse negócio de MDF, isso fica na cabeça do cliente. É o poder do marketing. E se o cliente vai numa Ornari, numa Kitchens, numa Bom Tempo, numa Todeschini, em várias marcas AA, ele vai ver que é tudo MDP. É tudo MDP. É isso aí. MDF só serve para porta laqueada, amigo, desenhada. É isso que a indústria Cantos usa hoje. arredondados, né? É isso. E me diz uma coisa, a gente percebeu aí, né? A gente estava até conversando isso nos bastidores, que a pandemia acabou pra gente. Acabou. E por que eu tô falando isso, gente? É porque a gente teve um período fora da curva. Você que tem 30 anos, pode falar melhor do que eu. A gente teve um período... 20 anos, desculpa. Pelo amor de Deus. Se eu não morrer antes, eu chego lá. Aê! A gente teve um período aí fora da curva, né? A pandemia pra gente.
E agora vamos dizer que a pandemia acabou e as coisas estão voltando ao normal. Só que tem muita Clientes gente... viajando, né? Tudo normal, curtindo dezembro aí, tudo. devagar. Só que tem muita gente que abriu Na pandemia? loja, começou a ser vendedor na pandemia. Então eles não sabem como era antes, né? Então, Eles não sabem que mês que era bom, que mês que não era. e a gente encontra esse desafio. É um desafio, né? É um desafio. Sim. Como que vocês encaram que vai ser daqui pra frente? O que a gente pode fazer? Que dica? O que vocês já estão pensando, assim? Que você pode dar aí pra galera que tá do nosso segmento. Pode falar aí. Fala aqui. Cara, eu acho que, na verdade, assim, pós-pandemia, na verdade, foi um baita aprendizado para todo mundo, né? As pessoas tiveram que se reinventar. Eu acho que o mercado vai... Em que sentido você diz isso? Vamos... se reinventar. Hoje, por exemplo, antigamente não tinha aquela apresentação online, Boa. né? Perfeito. Aí hoje o pessoal, na pandemia, o pessoal começou a desenvolver softwares para poder e mecanismos para poder apresentar para o cliente. Estando na loja, né? Só o vendedor, e apresentar o projeto para o cliente, ele estando na casa dele, né? E que isso, hoje, eu acho que, não sei se vocês concordam comigo, atrapalha um pouquinho, né? O pessoal hoje ficou mais acomodado. Então, hoje o cara ali tá lá na internet, ele pum, clica, sai clicando, mandando um monte de orçamento. E para ele é cômodo receber o orçamento dentro da casa dele. Eu concordo com você, tá? Concorda? Eu tenho que concordar com você. Não, porque muitas vezes o vendedor, ele trabalha... Não consegue associar o preço ao produto se não tá lá, né, meu? A pessoa que tá Você de não tem lá, valor. do outro lado da tela, ela não entende quando ele liga na loja e fala assim, nossa, aquela loja é chata, não quer me dar um orçamento. Mas é aquilo que a gente tava falando, para você manter uma loja legal, você tem que pagar um promóvel, você tem que ter um computador legal, você paga o seu funcionário que tá lá e o cara ganha comissão. Ele ganha um fixo, mas ele ganha comissão. E se ele não vende, ele também não vai ganhar. E se ele ficar o mês inteiro atendendo online e vender, porque a gente sabe que online é muito mais fácil o cliente escorregar. Lógico. O cara não tá vendo. O cara ali fala, produto. tá, obrigado daqui a pouco e tal, ou desliga o computador e acabou. É isso mesmo, não tinha pensado nisso, né? Desliga o computador. Ué, Sumir, o cara já deu nunca o mais preço, aparecer. se o cara não gostar do preço, por isso que eu acho que o mais legal hoje, o mais interessante, antes de qualquer atendimento, é um briefing bem feito. Um briefing, assim, bem especificado. Eu peço para os montadores, peço para os vendedores, peço para o Claudinei, o cliente, ele tem que saber o preço no briefing. Ele tem que ter uma ideia. Gente, concordo com o número Ele tem que ter uma ideia. Mesmo aquele cliente que fala assim, eu não sei, é a primeira loja, o senhor não sabe se eu posso. Porque quando você liga para uma loja, quando você manda uma mensagem, você quer saber o quê? O preço. Sim. Isso, A única coisa que você tá buscando. a não ser que o cara tenha muita bala. Mas mesmo esse cara que ele também quer saber o preço. Quer É. saber onde ele tá, né? Ele quer saber quanto ele vai gastar. Então ele ligou para uma loja, até um calçado, qualquer coisa que o cara vai comprar, ele quer saber o preço. Tudo bem, você pode mostrar, não adianta você mostrar o mais legal para ele, o mais bonito que ele vai adorar, mas ele no final ele não tem condição de comprar. E aí aquele trabalho todo foi-se embora. E foi é o importante... trabalho do de se tirar da projetista, cabeça do cliente, Do dono da Nossa, loja. de todo difícil, mundo. cara. E o próprio projetista. Eu já vi muito projetista bom que o cara fica atendendo 2 clientes de 150 mil no mês e chegou no final do mês e não vendeu nada. Não vendeu nem para um nem para outro. Nem para um, nem para outro. E condicionou mal o cliente. Ou o cliente que era bom, por exemplo, uma vez aconteceu lá, a Fabiana, Fabiana. Beijo, Fabi! E cliente... Não, você vai mandar, calma. Cliente que falou assim, olha, eu quero gastar 50 mil. Pô, legal. Mas aí a Fabiana vai lá e faz um projeto de 130. Não, Pô, Fabi, acabou, Fabi. Me ajuda a te ajudar, né, Fabi? Colabora, Fabi. Aí a gente não consegue. Mas o cliente pediu. O cliente, se eu chegar numa loja também, eu vou pedir. Vou falar que eu quero gastar a Mercedes, 50. mas eu vou levar só a roda dela. Entendeu? Eu queria comprar uma Lambo, mas eu só tenho Eu dinheiro... tenho dinheiro pro puxador dela. Eu tenho dinheiro pra comprar um Gol GTI, mas queria sair de Lamborghini, pô. Posso comprar por partes? Não dá. Você consegue vender pra mim um parafuso, sei lá. Não dá, né? Mano, não dá. Então, associar isso aí, o primeiro briefing, eu acho super importante. E condicionar o cliente. É verdade. E todo cliente, hoje, o cliente também ele tem a sua restrição. Se o cliente quer gastar 40, ele não fala pra você que ele quer gastar 40. Não. Ele vai falar pra você que é 30. Ou até 20. Ou até 20. Ou até 20. Ele vai... Eu sempre ponho aí... Vamos uns de
15 a 30% de diferença. É isso mesmo. Vamos dizer uns 15 a 30% de diferença? Então, se ele chega na sua loja e fala assim, olha, eu queria investir 20 mil. Se você apresentar um projeto para ele de 24, 25, tá dentro. Tá dentro. Tá beleza. Tá legal. É isso mesmo. Agora, você não pode apresentar um projeto para ele de 35. Se ele falar que é 25, é 100% a mais, quase. E aí você não vai conseguir. Ah, mas eu te faço por 30. Ah, eu te faço por 29. Esse negócio também... E hoje os clientes não estão mais assim naquela coisa. Não. Você não consegue hoje em dia... 60 mil, né? Você dá um projeto de 130 e falar assim, olha, hoje na promoção você vai levar por 20. Eu concordo com você. Isso não rola mais, né, gente? Passou. Se você ainda faz essas... Nem é técnica de venda, nem sei que é o nome disso aí. Porque não dá nem para você pegar o preço do e-finance... O cliente se sente lesado. O preço do Promob e mostrar para o cliente. Porque você pega o preço de tela do Promob, quando passa para o e-finance, já passa totalmente diferente. Entendi. Então não adianta você falar para o cliente, olha, sua cozinha ficou 50, eu vou fazer aqui para o seu por 20 na promoção. Não, pelo amor de Deus, não dá. Aí o cara chora, vou fazer por 15, então. Não. E vou te dar o forno, o fogão e a coifa. Não, você fala não. como, né, cara? Como consegue, né? Não. Aí o que acontece? Não chega fogão, não chega coifa, não chega não vai chegar nem o móvel. Não é verdade? Nem o móvel. Já peguei... Vocês devem ter aqui também lá. A gente tem muito cliente que chega e fala assim, olha, eu tô vindo aqui comprar pela segunda vez, porque pela primeira eu não recebi. Caraca. Eu fui comprar e o cara me vendeu por quanto? Por tanto. É por isso que você por isso. Não, tem uma menina agora que tá falando com o Renato, e aí ela tava falando, não, comprei com o Marcelo, aí só me entregou metade. Aí o Renato, não, ele não entregou metade, ele entregou o que você pagou. É porque, como foi metade do preço... Você pagou quanto? Paguei tanto, então. Não, metade do preço você recebeu o que agora, você pagou. Paga outra metade. Agora você paga o resto e termina, porque eu não vou lá fazer. Eu não vou botar minha mão nesse serviço aí, não. É verdade, então o cliente não... Infelizmente, tá caro. E é uma coisa, tudo tá caro. É uma coisa tudo dobrou de preço. E é uma coisa bastante, que né, o cliente ele sabe que tá caro. A gente sabe a gente disso. que é lojista. Ele sabe Semana disso. passada aumentou de novo. Então, a gente teve outro aumento de 5%. Nossa, teve loja que teve 5%. 28%. Cara. Teve loja que teve, não foi, Luciano? Se você pegar, por exemplo, a Todeschini, a Italínia, a gente tem uma cotação lá na fábrica, porque como a empresa, a gente faz muita venda futura, né? Os clientes compram da Italínia, da Todeschini, por ser uma empresa grande, confiável, tem muita venda futura. Então, como que você consegue... por exemplo, eu vou comprar um móvel hoje para que daqui 2 anos o cliente receba o mesmo móvel pagando o preço de hoje, né? Para o lojista, para a fábrica e para o cliente. Para ficar bom para todo mundo. Para todo mundo. Então, lá dentro, a gente tem como se fosse uma conversão, como se fosse o dólar, chama UV, que é a unidade de venda. Tá. Então, o móvel, ele é calculado em unidade de venda. Não é em grana. Entendi. Quer dizer, você pega aquilo lá, converte hoje. Vou comprar um gabinete de 80 centímetros. Então, ele corresponde lá a uma UV, uma hipótese, Sim. né? Uma UV. Daqui 2 anos, 3 anos, 10 anos, ele vai continuar valendo uma UV. Entendi. Só que a UV vai estar 3, 4 vezes o valor. Entendi. Legal entendeu? isso. Então, ele vai subindo conforme. Então, por exemplo, eu posso vender para um cliente hoje, para ele receber daqui 3, 4, 5, 10 anos, o móvel dele está lá pago. Eu entendi. Tá certinho. Antes da pandemia, para você ter uma ideia, antes da pandemia a UV custava R$270. Hoje está 406. Uou! Eita! Uou! É isso mesmo. Aí você pode ver quanto subiu. E não é só móvel planejado que subiu, tava né? Tava quanto você falou? 286 e hoje está 406. Praticamente dobrou. Quase dobrou. Quase dobra. 70% a mais. Então esse também é um desafio pra De gente. custo, Esse também é um desafio pra gente, acabando essa parte da pandemia, porque o preço continua alto. Uma vez eu recebi uma caixinha de pergunta falando assim, você acha que o preço baixa depois que passar a pandemia? Eu falei assim, eu nunca ouvi falar no Brasil. Nunca mais. De qualquer produto. De qualquer produto. Mas nem um saco de pipoca. Exatamente, que subiu e depois baixou. Nada. Nunca ouvi falar. E agora... Mas eu acho que a gente também tem que aprender a fazer o que você falou. Você falou o seguinte, você falou que não fica aquele negócio, não vou ficar barganhando o preço aqui com você. Cara, se você não quer comprar, então vai para outro lá que vai querer vender pra você. Então, por você isso que o briefing é legal, porque você vai condicionar o seu cliente, você vai... São algumas perguntinhas. Olha, o meu preço de cozinha, a média do meu preço de cozinha é esse aqui, é X. Ah, não, beleza, podemos continuar o orçamento? Boa. Dá para fazer? Aí eu vou fazer projeto.
Isso. Exato. Se ele aceitar o meu primeiro projeto, se ele falar, olha, eu quero fazer isso, isso e isso. Olha, pela experiência que a gente tá aqui, vai custar entre 20, 22, 25. Não, beleza, tá dentro. Segue, é. Então tá, então eu vou fazer o projeto, te apresento. Isso. Vou fazer o projeto te apresentando, estando dentro das condições, você gostando do projeto, vamos fazer negócio? Vamos. Você já tá pra Pronto, definir, você já vendeu, Já você é. já vendeu. Você Eu já já vi vendeu. vendedor vender, eu já vi vendedor vender o projeto antes de fazer o projeto. Ele então, vende a até mesmo concepção, antes de negociar, né? antes de- Antes não, de ele dar já a vende. negociação, Ele tem loja, eu já vi cara vendendo para fazer o projeto vender primeiro. Isso. Teve uma época que a W fazia muito isso. É. Vender primeiro. Eu digo isso porque eu trabalhei uma época numa loja que era um cara que veio da W e ele implantou isso. Na Não verdade, podia fazer na projeto. W, o pessoal nem projeto fazia, né? Isso. O pessoal vendia Tinha muita que carta de prevar- crédito, né? Tinha que É. primeiro. Mas eu acho que Então, isso funciona mas muito bem. não, Isso é possível. Funciona. Isso E eu é acho que possível. eu acho que isso eu acho que esse sistema de trabalho, ele é muito legal por quê? Porque se o cliente não tem condição, ele já vai falar para você, não, pô, aí não dá para eu pisar, Não é pra mim. não é para mim. Uhum. Se você perder a venda, você perdeu não foi por causa de preço. Não foi preço, exatamente. Foi produto ou foi projeto. Exatamente. O produto ou projeto. Ou errou em algum atendimento. Exatamente. Errou. Eu Em algum falo pro processo pessoal, você falhou. cara, tem cliente que é sistemático e até alguma coisa em cima da sua mesa, o cara não compra. É isso aí. Se você pegar um vendedor com uma gaveta que o cara é desorganizado e ele abre a gaveta na frente do cliente e o cliente vê um monte de pedido lá, o cara fala assim, não vou comprar que o meu vai ser Calculador agora. aqui. O meu vai ser o Mais próximo caderno pedido ali ali. jogado. É isso mesmo. Tudo jogado. É Entendeu? isso mesmo. Então, até isso aí, a hora que o cliente entra, e o cliente hoje que está comprando móvel planejado, ele já é um cliente, ele já não está mais. Eu acho que até a Italínia, não a Todeskine, mas a Italínia, ela está começando a pegar um outro nível de cliente. Porque com Exato. essa pandemia toda, com esse aumento de preço todo, hoje o cara que ia gastar 400 mil de móvel, ele está pensando, ele vai gasta 230. Isso. É. Isso acontece. Está acontecendo Então, exatamente então, isso, tá, eu gente? imaginei A o gente- mercado está assim. seria assim. O mercado A gente está assim. está E vindo um vai- público A que É. está procurando preço. Isso. E ele entende, ele fala assim: eu Não, sei que ali perfeito. no A eu vou pagar etiqueta. Exatamente. Eu sei, e é uma pessoa muito lúcida, vai- muito consciente. Custo-benefício. Custo-benefício. Com a gente É. acontece bastante. isso aí. Então, eu acho que hoje a Italínia, ela tem um custo-benefício muito bacana. Ela é uma das melhores que tem um custo-benefício, porque é feito por uma empresa de alta tecnologia, Sim. onde tem um produto AA, Produto, né? porque essas máquinas que eles têm, eles compraram uma outra agora na Alemanha, demorou 3 anos para ser montada. Foi montada Gente, eu tô lá. achando que o Luciano é um espião E da foi- Todeskine. Ah! E veio aqui pra Entendeu o que vender. a gente tá Não, vendendo. ele veio pra vender pro pessoal aí do Brasil afora. É. Vender Italínia. Todeskine, Gente, né? comprem É. Italínia aí, ó. Eu Mas Vender eu a sei, fábrica, eu sempre gostei né? mesmo Vender a do... fábrica. Não, a Gostei do fábrica é muito legal. Eu vou, Legal. é legal trabalha vocês, bastante tempo, né? vocês, se puderem, tiverem oportunidade de ir na fábrica. Legal. Legal. Mas eles Eu acho que é aceitam bacana. gente assim que não vende? Aceita, Olha, eu aceito pessoal, sim. tô Pode bem. levar como arquiteto, Eu acho que é Ó, legal. se você- de repente Se a gente der falar corda, com o deixa eu te André. contar uma coisa, Luciano. Se der É. corda, a gente leva os microfones, senta na Isso. mesa de Câmera. reunião lá e já faz É, podcast. é. isso aí. Não, é bem bacana. Gente, Dá é meio corda legal. pra gente, Não, é não. bem bacana, porque você vai ver a estrutura da empresa, a estrutura da fábrica, a organização, que isso tudo influencia no valor final. É isso. É aquele a mais aqui que você paga aqui, por exemplo, aí não, de novo, falando bem, mas são poucas empresas que têm o sistema do rastreio seu pedido, são poucas Sim. empresas, igual vocês falaram, que um rapaz foi lá e comprou 30 pessoas compraram o imóvel todo e o cara sumiu. Sem E o cara não tem contrato, gente. nada. Não tem um contrato, não tem nada. Nada. Sabe o Tem gente endereço ainda do... hoje Se que você compra. que comprou nesse prédio tivesse comprado uma Italínia, você ia receber. Você ia Com certeza. receber. exatamente. Mesmo que o cara tivesse fugido com o seu dinheiro, você ia receber da mesma forma. E isso é bacana, porque assim, quando o lojista, quando alguém que está entrando no nosso ramo, né? Que isso ainda acontece É uma muito. Tem muita segurança. gente tem que escolher uma Com segurança. fábrica com segurança. Então, Tem que pensar em todos esses a pontos. fábrica é muito justa. Você não compra, por exemplo, alguns probleminhas, agora falando, né, probleminhas com a fábrica, você tem pedido lá de 40, 50 mil de custo,
e você tem um crédito lá, R$40.995, o seu pedido fica preso lá por causa de R$5. Adoro. Nossa. Mas eu gosto disso, gente, não é por nada não. Entendeu? Também não sai. Mas sabe por quê? Por que uma indústria, por que uma loja de Não móveis sai. funcionários, por que consegue se manter no mercado? Que é que mais Por que cresce, consegue né? Por causa de ficar processo. bem? Por causa de processo. Processos. E se o processo só vou vender pra você quando estiver tudo pago, Não. só pode não dá. vender pra você quando tiver tudo pago. Exato. E eu acho que é até legal a gente usar isso como exemplo dentro das nossas empresas. Sim. Até sendo pequeno, tá, gente? Sendo pequeno, se você colocou o processo, faça seu cliente caminhar por aquele processo. Até para quem vai começar aí, que quer abrir loja, primeira coisa que você tem que pagar é a fábrica. Então. Né? Não dá para você... por que assim, consumidor de Reclame Aqui, né? Eu sou consumidor de Reclame Aqui. Pois é, sua E o rede Reclame social é Aqui Reclame Aqui. que você vê é aquela coisa assim, eu comprei um móvel, eles falaram que ia me entregar com 30 dias e estão me entregando com 120. Por quê? Porque o cara não comprou. Exato. O cara cara não vendeu, pagou. ele não pagou. Trabalhou com o dinheiro. Né? Aí, muitas vezes eu vejo assim, Italina é uma porcaria, toda esquina é uma porcaria, ou qualquer outra marca é uma porcaria. O meu móvel... Não é porcaria. Muitas vezes o projeto foi errado, ou o cara que foi montar lá não tinha know-how montou nenhum. tudo errado. É. E algumas vezes também do cliente. O meu móvel molhou, estragou. Estragou e vai estragar. E se ele pode molhar 1 minuto, como ele pode molhar 10 minutos, 1 hora, se ele tiver contato com a água, vai estragar. Exatamente. Não tem móvel que resista à água. A não ser aquele MDF naval, aquele verde, só que é outra coisa. Só que a gente não tem em massa, produção daquilo lá. Não tem como acomodar o mercado naquele tipo de... Fica barato, né, também. E não vai ficar... Então, exatamente. Para você ter uma ideia, há 2 anos atrás, uma chapa de MDF normal custava R$100. R$99, R$98. Branca. Isso mesmo. De 15 milímetros. E nessa época, o MDF Ultra já custava 350, 400. Imagina. Hoje deve estar custando quase R$2.000 uma chapa. Não é Não com essa duvido. quantidade de aumento. Eu não fui atrás, mas deve estar. Deve estar mais de R$1.500, R$1.600. E você faz um gabinete. E aí você fala para o cliente, se você vai comprar uma chapa por R$2.000, vai beneficiar ela, vai fazer toda a produção. Você vai vender um gabinete por 4, 5? Como? Não tem como, não dá pra ser mágica. Não. Nem o cara tendo muita grana. E outra coisa, quem que compra... Uma vez eu vi, mas ninguém compra um móvel para jogar água nele. Não. Apesar de um dia eu entrei na casa de um cliente, o cliente estava reclamando, e quando eu cheguei, a empregada estava lavando a cozinha com a mangueira. Opa! Por Deus do céu. Ele estava no banheiro, a mulher estava assim, tirou as gavetas e estava jogando água dentro no coisa. Entrar na cozinha e Eu falei assim... Parabéns, viu? Tá limpinho. A senhora está certíssima. Ela tava lavando com mangueira. Nossa. Lavando mesmo, lavando. Maravilhosa. Lavando com a mangueira. É isso aí, é assim que funciona. Mas é que nem entra naquele caso que você falou, né? Não passou pelo processo, não explicaram. Às vezes Não explicaram. Né? E a pessoa meteu água Tem lá, que hein? passar. Exato. E eu enxergo como um desafio grande para os nossos vendedores. E eu digo nossos vendedores, meu vendedor o Renato, tá, gente? Vou tomar, quer ver? Vai. Eu acho que é todo essa coisa a mais que a gente tem que fazer, né? É. Porque a gente, na pandemia, tava muito fácil vender. É. Então, chegava, Fácil, sei tava lá, fácil. você Era tinha... vendedor tirador de pedido. Você tirador acredita que de o mercado tá pedido. funilando e vai ficar só os Isso melhores? que eu acredito, que tá funilando. Então, Como assim... 2014. 2014 foi uma época Foi isso. que... Você lembra de 2014? Lembro bem. Muito bem. Você não vendia, o cara comprava. O cara É isso. comprava, então pandemia foi isso. Pedia, isso. né, pra comprar, né? É isso. Agora, o que Tinha acontece? nego implorando. Implorando porque pra não comprar. tinha mais ninguém pra atender, porque ele tá sem agenda. Eu preciso comprar, tem A que ser hoje, gente tem que ser passou hoje, tem que ser isso hoje. na pandemia. Agora a gente vai voltar, negão. Ó, ao É normal. É isso. Queridão. E posso te falar, viu, mesmo essas empresas que são menores, elas vão pra cima, cara. Bate de frente, com, por exemplo, com uma Italina. Por isso que eu falei, o mercado ele tá funilando. Vai sobreviver aqueles que forem diferenciados. E é o que você falou no começo.
você marcar o cliente de alguma maneira. De alguma maneira. O jeito que você fala oi é diferente. Aí junta com o lojista. A loja cheirosa. A loja cheirosa, a loja arrumada, ali impecável o showroom. Gente, showroom de loja tem que estar impecável. E são esses diferenciais. E digo mais, cada vez que os anos vão passando, a gente vai ter que se tornar melhor ainda. Uma vez perguntaram pra mim numa reunião, pra mim não, né? Na verdade perguntaram, tava eu e mais 2 gerentes, e aí perguntaram na reunião, o dono lá na época falou assim, o que é venda pra você? Aí chegou um cara lá e falou, venda pra mim é isso, assim, assim, assado. Aí perguntou, e pra você? Assim. Aí chegou em mim e falou, e pra você, Claudine, o que é? E de verdade, cara, de bate-pronto eu respondi, pra mim venda é uma conexão de um relacionamento com o cliente. Aí ele, como assim conexão? Eu falei, cara, a partir do momento que você não conectar com o cliente, você pode doar que ele não vai comprar com você, mano. Conectar com essa energia do cliente, entendeu? Entender que se ele é um auditivo, sinestésico, né? Não adianta você querer vender para um auditivo e você estando no modo visual. O cara vai se assustar e vai embora. Vai falar, tá louco, meu. O cara é maluco, né? Tem que ser aquele camaleão, né? Que você vai se adaptando. Tem que ter confiança. Então, assim, é o que eu falo para os nossos vendedores lá. Cara, o principal desafio seu é se conectar. Geralmente, na hora que você se conecta, na hora que você quebra o gelo. Tem que ter aquela piada, tem que ter aquela descontração, porque senão o cara fica ali com você... Engessado, sabe? E tudo que você fala pro cara, não vai entrar na cabeça dele. Não tá. Ele não vai entender ele não tá ali, muito né? menos confiar. Entendeu? E ali, ó, todo momento vendendo valor. Porque na hora que você pega e fala assim, ó, que eu já vi também, quando você já lá na loja, de um cliente pegar e falar assim, beleza, Fabiana. Beleza, Fabiana. Aí, a Fabiana. Vocês já combinaram com ela antes, né? Porque senão ela vai ficar puta com você. Eu acho que vai. Mas sinal que a Fabi vende bastante. Não, mas ela é muito boa. Tem um vínculo assim, né? Apesar de ela ter o dedinho pesado. Fazendo projeto caro, mas... Vai ver que ela tem um bom gosto. Mas gera uma conexão, desculpa a palavra, mas ferrada com o cliente, assim, sabe? Um vínculo muito forte. Do cliente chegar e falar assim, beleza, vê aí quanto que você faz pra mim. Nossa, legal. Quando acontece isso, que eu às vezes tô lá na minha mesa, eu falo, puta, graças a Deus, é isso aí, entendeu? Isso aí. Agora, meu, você não gerou conexão, não gerou relacionamento, você não conseguiu quebrar gelo, não fez o cliente conectar com você. Não vai acontecer. Porque aí ele não confia, né? Cara. Ele não Isso confia. que eu ia falar, porque não criou a confiança. Porque venda nada mais é que o cara confiou em você e falou, cara, vamos fechar contrato. Tá aqui meu dinheiro. E uma coisa também, né? Você também chegar numa loja, uma coisa é você chegar numa empresa, o vendedor chegar e te falar assim, oi, Claudinei, seja muito bem-vindo, sabe? Se arrastando. Uma coisa é o cara chegar, opa, tudo bem, então aquela energia contagiante lá em cima, sabe? Testosterona lá pra lua. Não, o pessoal tem que estar animado. Entendeu? Não dá pra você chegar numa loja e o vendedor ele tá assim. Eu não compro. Não dá. Eu, como consumidor. Não, nem sai da cadeira. Então, muitas vezes não sai da cadeira. Já briguei, já briguei muito lá. Porque eu passei por todas as áreas, né? Então, eu já briguei muito. E eu tive, falando em confiança, eu tive um cliente, um gerente, e era Luiz o nome dele, da 15 de novembro. Ele era fantástico, assim, esse tipo de coisa ele fazia muito bem. Você estava na mesa com o cliente assim, você pergunta pro cliente, você mora onde? Eu moro em Dayatuba ou Araçatuba. Perto assim. O Luiz, ele escutava, ele ia lá na internet, entrava no Google, Araçatuba. Aí quando ele vinha negociar com o cliente, falou assim, você mora onde? Araçatuba, perto daquela igrejinha amarela, ela mesmo e tal, e pronto. Aí já matava o cara. Você já fazia aquela... Aí já estava matado. Animal, era matado. E é isso mesmo. O cara sendo que coisa, é perto daquela igrejinha, mas só tem uma igreja na cidade. Aí ele entrava lá, ia no Google, Google Maps, né? Google Street lá e tal. E ele olhava, perto daquele barzinho, não sei o quê, ela mesmo e tal, amigo de infância e tal, e pronto. Aí já matava o cara. É o que ele fez, né? Ele nada mais fez que criar a conexão com o cliente. Conexão forte, achar né? algo em comum pra poder criar essa conexão, meu. Quando às vezes o casal tá com o filho também, né? Você pegar, qual mãe, qual pai que não gosta, né? Pô, que filho bonito e tal. E aí, é corintiano, é São Paulino. Aí, nessas horas. Pronto. A gente torce pra todo o time, né? A gente torce pra todo mundo. Mesmo corintiano, a gente torce pra Palmeiras. Não, é verdade. Quando é casal com filho, quando é casal com filho, é muito fácil. Assim, é fácil porque foca no filho.
Sabe? Cria alguma coisa. Quem filho. tem filho, eu também tenho Tudo pro filho. Como não sei o que lá. Foca no filho, porque é o que você falou, pai e mãe baba. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Não é difícil, né, criar essas conexões. É só achar a palavra-chave ali na hora e fazer isso aí acontecer. Então, o vendedor ele tem que estar com alto astral, ele tem que estar bem de cabeça. Cara, né? e hoje tá tão fácil pra fazer isso, né? Hoje em dia tá muito fácil, porque tem a rede social, você pode entrar na rede social do cliente, olhar o que ele tem. Você pode fazer essa sacada do Google Street, cara, muito show, top. né? Legal. Show. Olha lá. Você ia perguntar alguma coisa, Claudinei? Você acha que hoje a venda de planejada ainda é no impacto? Vocês acham? Não. Eu acho que é difícil. Difícil também. Eu acho que tem cliente que Já merece. foi, né? Já foi, Já né? Fritar o foi. pastel na hora, né? A gente na Eu adolescência acho- fritava muito Eu pastel acho na que hora. tem hora mas que é dá, É. mas eu acho difícil. O que eu acho que dá pra fazer, aí juntando o que ele falou no começo, o cliente que quer um atendimento online e tal, é você faz o briefing online de Muito, repente, já manda a planta, pra quando o cliente chegar, o projeto já tá pronto, o orçamento já tá pronto, aí você senta pra fazer a venda de impacto. Sim, sim. Mas você antecipou o briefing. E eu É, acho que isso o é briefing- muito legal O de fazer. briefing é Só que 80%. se o cara chega, como eles são lojistas de loja mesmo, Eles são se o lojistas. cara chega de porta, que eu acho que tá muito raro acontecer, mas se chegar de porta já é mais difícil. Apesar que lá na Não, loja... Fazer a loja se de ela impacto. Chega? chega a porta, mas Tá então, legal, mas não então, é, isso é legal. impacto. De vez em quando aparece a gente Só que aí de consegue vender impacto outro. nesse é mais difícil, né? É mais difícil. Esse é Por mais quê? difícil. Porque Sempre na leva segunda muito mais visita. tempo. Porque é o primeiro contato Porque dele. eu com até vocês. falo pro vendedor, olha, pega do cliente, sente o que ele quer, né? E depois você vai sentar, porque para o vendedor também criar o projeto com o cliente, você que é projetista, cara, você tá aqui. Porra, Não. Você não tem mais assunto com o cara. Você Não já falou é, de política, Você já tá falou de maluco. religião. Ontem, já falou... ontem a gente atendeu um casal. E o cara tá Ele lá falou isso olhando, 4 e ele tá horas. olhando lá, cara. E você, e aí você fica até coisa, você não pode errar nada, né? Você não pode botar um mouse, escorregar, porque o cara tá olhando. Aí o cara já pensa, o cara não sabe fazer projeto. É isso mesmo. Muitas vezes não é, às vezes você tá procurando uma peça. Ou você tem que pensar pra fazer aquele projeto do E cara. o problema é que você tem que estar projetando e falando com o cara. Exatamente. Então, eu sou da seguinte opinião. Você, projetista, não faça projeto com um cliente sentado na sua mesa. Ô, Claudinei, se você achar que Pega dá pra tudo fazer ali. uma venda de impacto, então acho que dá pra fazer daquele jeito que você falou, sem projetar. Sim. Se é pra fazer, se você tá sentindo que o cliente tá... Cara, eu quero comprar, então tá, vou vender. Abre render parecido, abre foto, porque é isso que eu render falo. Dá referência. Gente, dá referência. Olha essa foto aqui minha que já montou, dá referência assim, Acerta faz o algumas preço, se o cara coisinhas. quiser comprar, vende. O arquiteto faz isso. Acerta Arquiteto faz isso. alguns detalhes, ó, é com amortecedor, é sem amortecedor, Isso. é com reflete, é sem reflete, é laca, é sem laca e pronto. E vende, já que é pra Vende. vender no impacto. E aí Você deu a E a deixa uma estimativa de valor. margem, tá, gente, pros erros. Pelo É, amor de por favor, Deus. É que assim Gordurinha. também, o cara tem que ter um certo conhecimento pra fazer uma Tem venda que dessa, ter. porque senão ele vai Não chutar é o qualquer um. preço tão pra cima ou tão pra baixo, Que vai... que ele vai sair fora muito e aí ele tá Tem que ser lascado. vendedor bom. É. Vendedor que tem consciência do que ele Tem vende. que Estuda ter muito, expertise. promove, né? Exatamente, tem que ter vendedor muito. que estuda, Estudo promove, É. que sabe preço, que se chegar aqui sabe fazer de cabeça. Enquanto tá falando com o cliente, essa caixa aqui custa mais ou menos tanto, essa daqui mais ou menos tanto. E dá pra fazer isso. Eu já dei preço, uma vez eu dei preço pra uma menina e a cliente falou, olha, vai ficar 14 mil reais a sua cozinha. Eu falei, como é que você sabe que você não fez? Eu quero fazer. Eu falei assim, tá bom. Aí eu fiz, cara, deu 14 pau. Ela olhou pra mim e falou assim, tava Você certo, sabe hein? mesmo, Você né? sabe mesmo. Tava né? certo, pô. É claro, gente. Se você faz o seu trabalho bonitinho, você vai saber. Tem- Se você faz aquilo todo santo dia, a não ser que o cara seja o preguiçoso, É, aí é outra então, história. Sabe por quê? Porque sabe o que aconteceu com a gente? Antigamente eu trabalhava numa loja de piso e eu decorava o número do telefone dos depósitos que a gente vendia. Tá. Dos depósitos de construção. Eu sabia tudo de cabeça. Falava o número, vou falar um nome aqui, o Palhoça. Qual é o número do depósito? Eu falava de cabeça. Tudo. Hoje, o celular, você não decora mais número. Não. Nem o seu, né? Nem o seu. Nem o seu. O meu também. Ó, De eu vez vou em proteger quando, isso, de porque vez eu não em me ligo, quando. né? Da esposa também. Exato. Eu só vou então, proteger não isso porque eu ligo. não faço ligação pra mim mesmo. Então, Exatamente. Mas realmente, Não, mas o isso você não telefone lembra do matou, nome, matou. Da você sua entende? esposa. Então a pessoa tá preguiçosa pra Matou, tá. decorar esse tipo de coisa. Se ele não for esse preguiçoso, ele fala, eu quero estudar isso, eu quero A gente apresentar tava mais rápido. falando dessa É geração possível. nova, né? Geração Z. Sim. Geração Z Já tá na não... Z? O que vai vir geração depois se Z, acaba né? o alfabeto? Nossa, sei lá. Eu cara. acho que a próxima Começa a geração... contar número, né? A próxima geração... Eles pularam uma letra aí, mas
A próxima geração vai ser a geração V, de vagabundo. Não duvide. Essa Z tá demais. Porque hoje todo mundo... eu já tava falando com o Claudinei. E você vai entrevistar muita gente. Eu não sei vocês, mas a gente aqui, olha, já passamos de trabalhar 18 horas por dia, cara. Não aguenta mais, né? Entendeu? Eu já tive uma época na minha vida de trabalhar 18 horas por dia, das 6 da manhã à meia-noite. Ter que acordar de manhã de novo, das 6 à meia-noite, sábado, domingo. Hoje você vai entrevistar uma pessoa e fala assim, eu quero qualidade de vida. É isso. É um desafio, né, pra vocês. Qual que é o fixo? Eu não quero qualidade Você paga de vida. Não, aí na hora eu vi uma menina ali numa entrevista falando que ela que vai escolher a empresa que ela quer trabalhar. Não é mais... Hoje em dia não tem... Você chega no patrão... Hoje a coisa está mudando tanto que daqui um tempo é o empregado que vai entrevistar o patrão para ver se vai trabalhar lá. Não, a gente conversando com alguns lojistas, até a Drica costuma falar isso. Difícil. Não, hoje ela é gerente, ela fala, quem me entrevista é a pessoa. Não sou eu mais que entrevisto ela, não. Por favor, venha trabalhar aqui. Né? Isso é um desafio, né? Isso é um grande desafio. Não, então, mão de obra, o maior problema do Vou falar com o pessoal da Todeskine para eles desenvolverem um robô vendedor. Já que eles são tão, assim, pioneiros em criar um robô vendedor. Vai dar Alexa ali. De repente, um robô vendedor fazer um trabalho bacana. Eu acho que eu investiria em um, viu? Eu acho que todo lojista investiria fácil no vendedor robô. Porque hoje em dia nós temos as duas pontas, né? E as pontas que o lojista mais precisa, que é o vendedor e o montador. Sim. É isso aí. O montador no processo de loja é super importante. Super. É ele que põe a cereja do bolo lá. Ele pode pegar um projeto ruim e fazer ficar bom ou dar um jeito. Sim. Ou ele pode pegar um projeto bom e detonar na casa do cliente, acabar com ele, acabar com a casa do cara, acabar com o sonho, acabar com tudo. É verdade. E ele acaba mesmo. Ele acaba mesmo. Tem uns que são bons nisso. Eu tô falando muito. Pode falar. Que nem o Luciano tava falando, né? Que talvez a gente chegue num tempo que o funcionário entrevista o patrão. E hoje em dia, você vai ver assim... Você marca a entrevista... Porque antigamente, pelo menos eu há 2011, 2009, até mesmo quando eu comecei minha carreira profissional, não no móveis planejado, mas minha carreira profissional, não sei vocês, mas, cara, quando marcavam uma entrevista comigo, eu chegava 15 minutos antes, eu colocava a minha melhor roupa, meu melhor sapato. Hoje, cara, de verdade, você... Já teve vez que eu tô fazendo entrevista lá, fazendo processo seletivo. E aí, na hora que você vê aquela pessoa entrando pela porta, você fala, volta. que é, cara? Vai embora. Sério? Né? É você. Hã? É pegadinha. Volta, vai. Cara, que loucura, mano. Hoje as pessoas não estão mais nem aí, meu. Vai, sabe, todo relaxado. Cantor, né? de rap. Você colocava o seu melhor perfume, né? Pra impressionar mesmo o patrão, pro cara te contratar. Não tem mais essa Hoje não, cara. Hoje o cara chega de All-Star, com a meia na canela. E o montador entra pela porta e fala assim, tem montagem aí? Eu sou montador. o cara encosta com um carro caindo nos pedaços na porta da loja. Aí você vai ver, o cara entra assim. Oi, tem montagem aí? Só queria saber se tem. Gente, é complicado. Realmente, o nosso setor é um setor que precisa se profissionalizar. E eu acho que essa galera nova também... Dinheiro. Se vocês concordam comigo nessa parte também. Eu acho que essa galera nova aí também tá meio que estragando o ramo, cara. Porque esse negócio de ficar enviando projeto pelo WhatsApp, projeto por e-mail. Desculpa falar, mas tá ferrando. É que passou a pandemia, o pessoal tem que entender também que eles podem... Porque ficou cômodo, tudo ficou cômodo, né? Essa pandemia adiantou aí, pessoal de entrega, de logística, adiantou vários anos na frente. Sim. Então, ficou muito cômodo. Eu tenho um representante que trabalhou aqui na Italínia e ele foi morar na Alemanha. E lá na Alemanha tem site, ele me mandou, mesmo, você estava falando, o cara entra e você projeta. Isso é legal. Você faz lá o seu projeto, você coloca, clica lá e o pessoal vai entregar na sua casa.
Esse é o futuro, hein? É o gente? futuro. Eu também acho. Esse é o Mas futuro. eu acho que aqui um pouco pode ser mais difícil. Porque que até onde eu sei lá é tudo mais padronizado. É as padronizado e o alemão, eu acho que ele gosta de número, gosta de trabalhar e gosta de fazer. Aqui você vai pegar o pessoal não gosta. E o cara não quer. E o nosso cliente hoje, as pessoas hoje em geral, e essa nova geração Z aí, que faz assim, não tem muita responsabilidade, o cara não vai querer se responsabilizar. Ele vai jogar. O cara é capaz de entrar, vai comprar errado, vai chegar errado e vai falar que não foi ele. É isso aí. Ele vai brigar, porque, não, mas vocês tinham que ter feito alguma coisa. O bom é que esse cliente então vai sobrar pra gente. Porque aí a gente, você não quer fazer? Então a gente faz, só quer X. Exato. E talvez ele comece a dar valor. Exato. E aí talvez ele comece a dar valor. Os marceneiros intermediários vão sofrer demais. Eu acho que vai acabar. Eu acho que um pouco assim, eles estão acabando. Eles não vão pegar na nossa faixa. Eu acho que agora, esse ano, a gente já vai começar a sentir um pouco de diferença nisso. Porque, principalmente quando você começa a dar muito problema, que é o que está acontecendo, que a gente está recebendo clientes reclamando, muito. Que vai queimar de novo a marcenaria. O marceneiro, no caso, né? Porque foi 2008, mais ou menos, totalmente quando eu entrei, queimado. tava totalmente queimado e o planejado tava lá no alto. Tava em alta. Mas agora tá abrindo... Você vê, você pega a marcenaria em toda esquina, tem marcenaria. É porque assim, também as madeireiras, elas estão tentando facilitar a vida deles. Tá cortando. Cortando tudo, na verdade, filetando. E hoje em dia, qualquer um é marceneiro, né? Mas o pessoal fala, o montador, ele chega na casa do seu cliente, o seu montador vende pro seu cliente. Isso mesmo. Sim. O montador do lojista, dependendo do montador, ele chega lá e fala assim, nossa, eu preciso voltar lá para fazer um móvel. Não, pode deixar que eu faço. Eu te cobro metade da metade do preço. Metade da metade. É isso mesmo. Gente, eu não acho ruim, tá? Eu não acho ruim, porque o mercado brilha pra todo mundo, o sol nasce pra todo mundo. Não acho ruim. Tem cliente também pra todo mundo. Não acho ruim, não. Só que eu acho que a pessoa tem que ser mais justa e honesta com o cliente também. Com o cliente. Eu acho que é isso. Não tá errado você que é vendedor e decidiu do nada abrir sua empresa ali ou é montador arriscar. Ou é montador e quer vender. Não tá errado. Você só tem que ser honesto com o mercado. Fazer bem feito. Fazer bem feito. Porque tem que ser honesto, cara. Tem que ser honesto. Porque, não dá pra fazer mágica. Não. Se o preço é R$1.000, o custo, cara, você vai vender pelo que você quer vender ali, beleza. Mas é R$1.000, cara, não vai vender por 500. E é diferente o cliente... Só pra ferrar o concorrente. Pro cliente entender. Quando ele fala assim, ele entra na loja e fala assim, marcenaria. Só que a marcenaria, muitas vezes, vai comprar na Léo, vai comprar nessas lojas, nessas fábricas, que os caras vão entregar montado. Entregar montado não, entregar cortado. Sabe como é que eles cortam o produto do cliente? Você manda o plano de corte, ele picota toda a chapa e põe a chapa do jeito que tá. Não tem embalagem. Não, é isso mesmo. Não tem coisa, ele joga em cima da perua e leva na sua casa e entrega lá. Com o canto, vai bater, vai estragar, vai riscar. Já o nosso, é mais caro. Mas a peça vem embalada, um parafuso, vem numa embalagem de um plástico desse tamanho. Exatamente. Mas eu acho que nesse ano mesmo e no próximo ano, eu acho que também já vai dar uma filtrada nisso daí. Eu acho que, esse que hoje já vai voltar mais ou menos o que era. Até porque a demanda tá diminuindo. Vai voltar o que era 2009, 2010. E eu acho que a gente vai cair naquela coisa de mudar de faixa. Não é todo mundo que vai ter acesso à compra dos móveis planejados. Eu acho, na minha visão, nos próximos anos. Eu acho que meio que as fábricas estão se unindo e também tá voltando a elitizar o negócio, entendeu? E acho que também a gente tá se unindo mais, os concorrentes estão se unindo mais, Sim, né? eu acho que é legal. Isso é legal, cara. Não Isso é ruim, legal. porque você não consegue... Por exemplo, assim, não vai prostituir o mercado, como era muito prostituído, né? Isso. Você... eu vou vender... E você não precisa disso. É isso aí. Não precisa. É isso aí. Tem cliente para todo mundo. E não pode ter medo mesmo de perder cliente, cara. Não pode. Se você perder é porque o cliente não era seu. Exatamente. Pronto. Não era para ser porque o seu. outro fez um trabalho melhor. E eu falo pro Claudinei muitas vezes, a gente não pode ganhar todos. É ruim perder todos. Perder todos também perder a gente todos não é pode. ruim. Aí alguma coisa a gente tá fazendo errado, né? Exatamente. Alguma coisa a gente tá fazendo errado. Mas a gente ganhar aqueles... Ganhar todos, Sim. a gente não vai conseguir ganhar todos os clientes que entram pra gente. Não. Porque nem todos são nossos. É isso mesmo. E o cliente, de repente, você pede por causa do produto. Eu quero uma cor específica. Um azul, não sei o quê. E aí você não tem. Você não tem. Já deixa perdi venda o por cara causa disso. fazer, Já aceita e próximo. Exatamente. Next. Porque Next. muitas vezes você fala pro cara, não, eu vou arrumar, eu vou dar um jeito. Não. Cara, dá prejuízo. Aí E onde geralmente dá um são esses problema. que dão os mais problemas, né? Exatamente. Os caras
prêmio você no desconto, te arrebenta. É. Ixi, esse daí dá um trabalho pra aí. finalizar. Aí é Meu a hora Jesus que você Cristo. fala, não vou vender. Nossa senhora. Porque você vai ter dor de cabeça. Então, mas aí pra você chegar a fazer isso, tem que estar com uma empresa sadia, bacana, É. bem focado com o cliente e tal, pra você também escolher o cliente, né? É. Não é escolher o cliente assim, diga, não é escolher o cliente, mas você filtrar ali, sabendo. Tem venda que o vendedor sabe que vai dar BO Aham. E vende. e vende. O cara fala, esse aí, nossa, esse. Ó, vendi, mas vai dar uma dor de cabeça que... Esse aí. Pronto, pode esperar, cara. E normalmente é do gabinete de banheiro, né? Geralmente é o brinde. Teve um brinde lá, não foi? Um brinde que vocês deram pro Foi, cliente? foi. Cara, o cliente querendo escolher o brinde, Escolher né? o O brinde. tamanho e personalizar o brinde. Eu falei assim, brinde o que é isso aí meu que vocês estão dando amigo. pro cara? Não, um negócio aqui que ele ganhou, sabe? Que... Não, ele queria, é um gabinete de banheiro, ele queria embutir, acho que é o Nicho, negócio o do papel. papel higiênico. Ele Nossa. queria fazer de madeira. Eu falei assim, amigão, compra lá, não vou fazer isso aí. Vai ficar ruim, não fica bom o acabamento. Como é que o cara vai fazer lá um nichozinho de papel de madeira? Tem aquele pronto, você compra, custa R$80, aquele Mandou pronto, o né? link. É. Então, é exatamente. Pode parafusar na minha madeira. não tem Pode problema, parafusar. Falei assim, o que eu posso fazer é pedir pro montador ir lá fazer o recorte. Fixar pra você. E ele coloca. não. Boa. Bom, gente, muito obrigada, viu, pelo papo de hoje. Eu gostaria que vocês deixassem aí, se vocês trabalham na rede social, acredito que sim, ele vai trabalhar @reclame aqui. O meu reclame aqui. Não. O Claudinei fala das redes sociais, eu não tenho nem Facebook no meu telefone. Então, As pronto. nossas redes sociais, né? QG Design Italínia, pode acessar lá, Facebook, Instagram. Também queria mandar um beijo, né? Se eu não mandar um Isso beijo. que eu ia falar, manda beijo pra galera. Pelo amor de Deus. Fabiana, beijão. Fabi, beijão pra você, tá? Também queria mandar um beijo pra minha esposa. E também dizer que eu também tô bastante ansioso pra chegada da minha filhinha, que daqui uns dias tá chegando. Legal. Chega quando? Ah, cara, eu acho que até dia 15 aí, até desse mês. Desse mês, março. até Que dia legal. 20, acho que de fevereiro. Mano, eu tô vivendo o futuro, gente. Vocês não estão Isso aqui é entendendo. muita venda futura, viu? Que legal, parabéns. É bom que vai ter mais motivo pra vender, né? Agora deu gás, hein? Agora eu falei sim. pra ele tem que vender muito, que fralda. Fralda. Fralda, aqueles leite que O leite, o Se NAN, não né? pegar o Não, bem, não. né? Meu Deus do céu. Segura, peão. Vai. E aí, pra finalizar, mandar um abraço pros nossos vendedores também lá, o Bruno, né? O Thiago Lira. E mandar um beijão pra Fátima também, que é nosso Beijão pós-venda pra lá, que Fátima. ajuda a gente pra caramba. Um Porra, beijão animal. pra minha esposa, que é minha sócia, não né? esquece não. Ah, boa. Rapaz, não Beijão. esquece da mulher, não. Pra Karina, que é minha sócia no trabalho e na vida, né? Exato. Boa. E vamos que vamos. Muito Show de bom, bola, gente. Muito Foi legal. foi muito Beleza? bom. Muito obrigado. Gente, lembrando, ó, nossas medalhas aqui é do nosso desafio de você conquistar 12 medalhas em um ano. Tem um ano. E a nossa leitura, né? Agora Esse nós mês estamos no O Homem Mais Rico da da Babilônia. Babilônia. Essa daqui também é outra capa É uma outra deles, edição uma que outra ficou linda. edição que ficou maravilhosa. Jaqueline, não tenho dinheiro, não tô podendo comprar livro. Lê o que você tem em casa, meu amor. Eu vou Leia. dar uma dica aqui, ó. No próprio YouTube tem o Homem Mais Rico da Babilônia, você pode escutar ali com audiobook, então dá pra você Pronto, aproveitar um pouco. Agora acabaram-se as desculpas definitivamente. Quero ver de grátis. De grátis. Exatamente, E de grátis. ler é maravilhoso. Tem que ler de dia e de noite. Ler é muito isso bom. aí. É Vamos isso. lá, vamos E acompanhar. não podemos perder aqui o pitch de venda, né, querida? Vai lá, meu vendedor. Nós temos também o carrinho tá aberto do curso do projetista que vende. Então não percam, galera. Ó, vamos profissionalizar o mercado. É isso aí. Gente, muito obrigado aí pela Obrigado. presença Agradeço de pela vocês. oportunidade. Obrigado, gente. Muito obrigado você por assistir mais um episódio nosso. E lembre-se, a semana que vem, terça-feira, às 19 horas, estamos aqui novamente. Valeu, galera! Tchau, tchau. Um Obrigada. abraço.